Bem-vindos ao 45 Graus e ao primeiro episódio da segunda temporada. Começamos em alta com Pedro Oliveira, com quem conversei sobre inovação e mais especificamente sobre inovação pelo utilizador, uma forma de inovação muito diferente daquela que estamos habituados a pensar. O Pedro tem a particularidade de ser um dos poucos convidados que eu já conhecia antes da gravação, porque foi meu professor há uns anos numa cadeira de gestão de operações e, aliás, foi um dos melhores professores, para além de ser, provavelmente, o mais simpático, como, aliás, já vão ver ou ouvir. Era até há pouco tempo diretor do doutoramento em Technological Change and Entrepreneurship da Universidade Católica de Lisboa, onde se mantém como professor, mas mudou-se há poucas semanas para a Copenhagen Business School, na Dinamarca, onde é agora professor na área de inovação da saúde. Falámos então de inovação pelo utilizador especificamente, mas não só nesta área da saúde. No clipe de introdução a esta temporada, que publiquei na semana passada, enfatizei muito assertivamente que uma das características do podcast é não fazer entrevistas de vida. Ora, logo no episódio seguinte, como verão, já estou quase a infringir essa regra. Prometo que é uma exceção que vale mesmo a pena. É que no caso do convidado, a área de investigação e o projeto prático em que acabou por se ver quase acidentalmente envolvido interceptam-se em grande medida, porque foi a investigação sobre a inovação do utilizador na área da saúde que levou à criação da Patient Innovation, uma plataforma online, e agora a empresa sem fins lucrativos, para a partilha pelos utilizadores de inovações nesta área da saúde. Este projeto é tão incrível e tem tanto valioso que achei que valia a pena explorá-lo, sobretudo porque é o exemplo perfeito da aplicação prática do tema de que estamos a falar, o que é sempre a melhor maneira de o compreender. Vejam lá se não concordam. Já estamos a gravar. Pedro, bem-vindo ao podcast. Obrigado, é um prazer. Vamos então falar de inovação. Eu estava a pensar há bocado como fazer uma pergunta tipo Carlos Vaz Marques, que é: o que é que as pessoas, o que é que as empresas ainda não percebem em relação à inovação? Essa é uma pergunta interessante, porque eu acho que há muitas coisas que as empresas não percebem em relação à inovação. O que as empresas são tentadas a fazer é levar para o mercado aquilo que sabem fazer bem. E muitas vezes o que o mercado não quer é aquilo que as pessoas ou as empresas sabem fazer bem. Não é? É curioso que nós dizemos muitas vezes, por exemplo, que a necessidade é a mãe de muitas invenções, não é? E depois, quando pensamos em inventar qualquer coisa, ignoramos completamente se há uma necessidade ou não. E acabamos por levar para o mercado aquilo que sabemos fazer bem. E aquilo que as empresas já se especializaram a fazer não é necessariamente aquilo que as pessoas precisam. E, portanto, há aqui uma separação entre aquilo que as empresas deviam estar a fazer e aquilo que fazem. E depois o resultado é que a maior parte das coisas que chegam ao mercado não correm bem. E isto não é nada polémico, não é? Nós temos alguns indicadores. Sim, claro. Quer dizer, muitas vezes falamos que em cada 200 ideias que nós achamos que possam ter sucesso no mercado, há uma que tem. E 200 para 1 é, obviamente, uma taxa de insucesso muito grande, porque é muito mais fácil apostar numa das 199 que a média vai falhar. Mas isso depois é difícil de gerir, porque já fazendo a ponto para o tema em relação ao qual tu tens falado mais nos últimos anos, que é a questão da User Innovation, portanto, acho que a tradução é inovação pelo utilizador, sim. Imagino. Isso é exatamente uma resposta, provavelmente já vamos falar disso com mais detalhe, mas é o utilizador, é alguém que utiliza um produto ou viria a utilizar, que o desenvolve em vez de ser a empresa, mas às vezes, e portanto isso no fundo comprova que a empresa não acertou e não está, havia uma necessidade que a empresa não estava a identificar, mas o contrário também não é muito fácil de fazer, não é? Nem sempre as empresas conseguem adivinhar as necessidades do consumidor. Até há muitos exemplos conhecidos em relação a isso, por exemplo, há aqueles estudos que se fazem, vai-se lançar um determinado produto, não é? Ou pensa-se em lançar um determinado produto. Lá está, usando aquela analogia, há um produto que se desenvolve, aquela empresa é boa a produzir aquele produto, mas não tem a certeza se existe mercado para aquilo. E há muitos casos em que se tentou perceber se existia mercado, aparentemente não existia, depois o produto é lançado e tem imenso sucesso. Porque, no fundo, as pessoas não sabiam. Há um exemplo conhecido em relação a isso, que é aquela cadeira, não é a IMS, é uma cadeira cujas costas são mais largas em cima, são estreitas em baixo e alargam em cima. Hoje em dia é uma cadeira muito, muito comum hoje em dia, pelo menos a mim não faz grande impressão, mas quando aquilo saiu era uma cadeira muito estranha, porque era o contrário do normal. As cadeiras normais ou vão em linha reta ou então até afunilam na parte de cima, e aquilo parecia uma coisa extraterrestre, não sei o quê, e os potenciais consumidores acharam aquilo uma péssima ideia. Depois o tipo foi teimoso, lançou aquilo e aquilo foi um sucesso retumbante, né? Ou seja, nem sempre é fácil para as empresas, e se calhar o papel da inovação pelo utilizador é mesmo uma maneira das pessoas organicamente chegarem lá. Pois, eu acho que o que é mesmo difícil é nós encontrarmos informação fidedigna sobre
o que é que as pessoas querem, o que é que nós queremos, porque nós próprios não sabemos muito bem o que queremos. Exatamente. E, portanto, quando as empresas tentam fazer exercícios de market research, estudos de mercado, para perceber se este produto aparecer no mercado e se eu cobrar 5 euros, compra? Quer dizer, nenhum de nós consegue muito bem responder esta pergunta. E acabamos por responder porque a senhora que está à nossa frente é muito chata e faz muitas vezes a mesma pergunta e nós queremos ser simpáticos e acabamos por responder. Mas o problema daquela informação é que vale muito pouco. E é por isso que hoje, por acaso, há mecanismos muito mais interessantes de recolher essa informação. Por exemplo, se usarmos o crowdfunding para aferir se as pessoas estão interessadas em ter esta caneta, que eu tenho aqui na mão, aí as pessoas não vão dar só informação, opiniões sobre o que é que vão fazer se a caneta aparecer no mercado, mas eventualmente vão investir dinheiro, não é? E agora, quando alguém se atravessa com dinheiro, essa informação vale muito mais do que apenas a minha opinião sobre o que é que aconteceria. E, portanto, eu acho que essa é genericamente a grande dificuldade e é por isso que eu sou um pouco cético em relação a muitas das coisas que se fazem em torno de estudos de mercado. É muito difícil aferir aquilo que vai acontecer. Sim. E, portanto, muitas vezes o que nós tentamos fazer é ao contrário, é perceber, obviamente os utilizadores quando têm uma necessidade acabam muitas vezes por desenvolver qualquer coisa, por mais básico que seja. Essa solução, eventualmente, se for trabalhada, pode dar uma solução muito, muito interessante no mercado. Porque, obviamente, depois os utilizadores também não sabem fazer o trabalho de levar isso para o mercado. Sim. Não é? E, portanto, as empresas são muito úteis aí. Agora, se juntarmos as duas coisas, podemos ter empresas que, em vez de andarem a reinventar a roda, andam a perceber o que é que os utilizadores já fazem, mesmo que em versões mais básicas, e como é que elas podem utilizar isso para comercializar, que é um pouco a missão delas. Então, há bocado ainda em off estávamos a falar daquele exemplo da Lego, que é o exemplo de giro, até para voltar a falar dele, que é o exemplo exatamente desta questão da inovação do utilizador, porque o tipo que desenvolveu... Estavas-me a explicar há bocado e agora vou explicar outra vez para não ter de estar a repetir. Quem criou a Lego era um pai que tinha ficado em dificuldades financeiras e no fundo não tinha nada para oferecer aos filhos pelo Natal, salvo erro, não é? Sim. E ele começou a fazer uns brinquedos que provavelmente, digo eu, não seriam especialmente parecidos com os Legos atuais, Não, mas claro. que não deixavam de estar na origem, e a partir dali criou aquele produto. E esta questão da inovação pelo utilizador, para explicar rapidamente o conceito, é quando o utilizador, seja ele um consumidor, seja ele um especialista qualquer, quer dizer, um técnico, pode ser um médico, por exemplo, ou um carpinteiro, por exemplo, ou seja ele mesmo uma outra empresa, desenvolve ele próprio um produto para o que sirva às suas necessidades, substituindo-se ao fornecedor eventual daquele produto. Não é? Não há um produtor que nos faz, sei lá, um martelo, por exemplo, com uma característica específica, somos nós que temos a necessidade daquele martelo e, portanto, vamos pegar no material e fazer aquele martelo que precisamos para nós. E há para preparar esta conversa, estava a ler uma entrevista do Eric von Hippel, não sei como é que se diz. Eric von Hippel, está correto. Eu estava com medo de estar a pronunciar mal. E ele dizia uma coisa com imensa piada, que era que muitas vezes as empresas, nestes casos, as empresas, quando digo as empresas, os produtores, que depois absorviam aquelas ideias, aquilo que falavas há pouco, né? Absorviam as ideias que tinham sido criadas por um utilizador e, no fundo, passavam eles próprios a produzir e a vender aquele produto. Essas empresas não viam aquilo como inovação do utilizador, porque elas não achavam, os gestores daquelas empresas, não achavam que aquele utilizador tinha inventado aquilo. Eles achavam que aquele protótipo que meio tosco que o utilizador tinha feito era uma espécie de manifestação de uma necessidade, de uma vontade, mas depois era a empresa que tinha pegado naquilo e tinha construído de facto uma coisa produzível. Não é? Sim. Não sei se estou a explicar bem. Eu acho que estás. Sim, muitas vezes o produtor quase que rejeita a origem, não é? E faz isso de uma forma honesta, no sentido em que, não, o que eles tinham é completamente diferente daquilo que nós agora produzimos. Mesmo quando objetivamente vamos ver e comparar as duas soluções e são muito parecidas. Portanto, muitas vezes os utilizadores levam as coisas para o mercado de várias maneiras. Sei lá, alguns deles tornam-se produtores. Tens o exemplo do inventor do GoPro, ou do tipo da Lego. Do GoPro, exatamente. Portanto, o tipo do GoPro basicamente queria utilizar uma câmara enquanto fazia desportos radicais, desenvolveu aquilo para ele, percebeu que aquilo funcionava muito bem e que até podia começar a produzir para outros. E, portanto, estes tornam-se produtores. São aqueles que nós chamamos os empreendedores utilizadores, porque eles antes eram inovadores. Há uma fase inicial em que eles inovam para utilizar.
Portanto, eram utilizadores inovadores, inovaram para eles próprios, Exato. mas depois já não é assim. Depois o processo muda, não é? Depois tornam-se produtores. Quer dizer, o tipo a GoPro não produz para ele, não é? Obviamente, produz para o mercado. Depois há outros que tentam levar para o mercado através de empresas estabelecidas. E nós temos agora, por exemplo, alguns exemplos muito interessantes que vão muito na linha do que estavas a contar, que é a Medtronic, que é uma grande empresa, por exemplo, da área de diabetes, baseada em Minneapolis, está a comercializar uma solução que se chama iPort, que basicamente foi desenvolvida por uma senhora americana, que nós por acaso conhecemos, que é a Catherine Payton. Catherine teve, a certa altura, uma gravidez, teve diabetes tipo 1, tinha que levar 3 ou 4 injeções de insulina por dia e percebeu que em vez de estar sempre a injetar, valia a pena desenvolver uma espécie de um pórtico que estaria sempre ligado à pele. Exato. E agora quando se queria injetar já não injetava na pele e na veia, basicamente simplesmente precisava de ligar a seringa ao pórtico. Sim. Pronto, isto foi algo que ela fez para ela e que hoje, se fores à procura no Google, eventualmente quem é que desenvolveu o iPort, parece que foi a Medtronic, não é? Portanto, a história é um pouco deturpada, não é? É preciso, o que é incomum, não é? Nós não conhecemos tipicamente os inventores e, portanto, é preciso andar à procura das origens da inovação. É quase às vezes um trabalho de historiador. Muito do trabalho original do Eric Ripple era de historiador. Era tentar perceber realmente quem é que desenvolveu isto. Não é quem é que parece que desenvolveu. Deixa-me ir mesmo até à origem. E era quase uma coisa de antropólogo, quase, não é? Porque ele tinha que andar a perguntar às pessoas, de pessoa em pessoa, não é? Sim, exatamente. Para reconstruir o histórico daquilo, não é? É muito interessante. Eu trabalhei bastante com ela a fazer esse tipo de trabalhos. Ou seja, por exemplo, a certa altura trabalhámos na área dos serviços financeiros. Estávamos a trabalhar com bancos nos Estados Unidos, com o Bank of America, que tinha um centro no MIT, e a tentar perceber a origem de alguns serviços financeiros. E, portanto, não era aquilo que parecia. O que parecia era que tinha sido qualquer banco americano, porque obviamente é o banco que comercializa ou que oferece esse tipo de serviço aos seus clientes, mas depois era preciso ir à origem e andar a falar com pessoas que, quer dizer, em alguns casos já tinham morrido e o que tínhamos eram histórias que nos tinham sido contadas mais por outras pessoas que se lembravam ou assim. Portanto, é muito interessante esse trabalho. Passei muitas horas, por exemplo, quando fizemos esse artigo, na Boston Public Library, a ler livros antigos, a tentar perceber o que é que estava escrito sobre a história de alguns produtos e de alguns serviços. Exatamente, mas é uma comparação interessante, por acaso, porque isso de facto é um bocado como história, porque tal como a história faz, é reinterpretar factos passados, porque no fundo esse trabalho que foi feito pelo Von Hippel e depois por vocês os dois foi no fundo, é olhar para trás e dizer, atenção, as inovações que nós achávamos, que interpretámos sempre até aqui como sendo maioritariamente produzidas pelo produtor, na verdade, parte delas, pelo menos uma parte significativa, veio originalmente de utilizadores e depois foram apropriadas pelos produtores. Não é? É uma reinterpretação do que veio para trás. E, aliás, isso até tem... Depois, obviamente, essa é a parte histórica e depois há a parte científica, digamos assim, ou seja, há a parte de construir um modelo sobre isso e, no fundo, o modelo que explica, da maneira como eu interpretei, é que, ao contrário, o modelo anterior explicava a coisa da seguinte forma... As empresas, os produtores inovam na expectativa de ter um mercado grande e de diluir os custos dessa inovação nesse mercado. Uhum. E o modelo novo, pelo que eu percebi, o que diz é, não, na prática as empresas muitas vezes não o fazem porque acham que o mercado vai ser pequeno ou têm receio que ele vai ser pequeno, porque é um mercado de nicho inicialmente, e portanto na prática deixam de o fazer. E quem o faz muitas vezes é o utilizador, que vai beneficiar diretamente daquela inovação, quer dizer, precisa dela acaba por produzir inadvertidamente uma espécie de externalidade positiva, não é? Isto já sou eu a dizer, ou seja, acaba por produzir um bem para o resto da sociedade ao estar a inventar uma coisa para si próprio, e já vamos falar do caso aquele tipo que inventou aquela coisa para a horta. Sim, o Taylor Goldsworthy. Exatamente, que é exatamente um caso desses. E depois o que acontece é as pessoas inventam isso, aquilo acaba por se ir disseminando e as empresas só entram quando já é claro que aquele mercado é atrativo. Exatamente. Ou seja, só entram ao meio do caminho, não é? Porque antes desse caminho estar percorrido, elas não vão entrar muitas vezes porque não é apelativo. Há um risco grande associado, não se sabe se aquilo... Exatamente, eu sei lá quem é que quer comprar umas peças de madeira ou de plástico para montar umas sobre as outras, fazer brinquedos e dar às crianças. Claro, exatamente. E portanto os utilizadores provam que aquilo é viável, sim, desde logo, o produto em si, e que eventualmente até há mercado, porque, quer dizer...
repare, a partir do momento que a inovação vem de uma necessidade, já está provado que há pelo menos um mercado de que é o tipo que desenvolveu, não é? Obviamente, o mercado de não chega. Depois a grande vantagem é que acabamos por ser todos mais ou menos parecidos uns com os outros. E, portanto, já é melhor haver um mercado de ou de poucos do que de nenhum, que é o que acontece mesmo frequentemente quando pensamos em produtos que só somos capazes de os produzir. Não quer dizer que alguém precise deles. E, portanto, esse trabalho está feito, essa justificação de que aquilo pode correr bem se chegar ao mercado. E nós vemos isso, às vezes, em doenças raras, não é? Que claramente são doenças em que não há mercado. E, portanto, os próprios doentes sabem perfeitamente que estão mais ou menos sozinhos. E aí tem um maior incentivo para inovar, porque eles sabem que a probabilidade de haver uma farmacêutica, de haver cientistas que estão preocupados com os problemas deles, são baixíssimas. O que até é compreensível, não é? Porque enquanto não tiver resolvido o problema do cancro e as diabetes, porque é que se havia de estudar o Charcot-Marie-Tooth, não é? Que tem o síndrome de Lange, que tem 20 pessoas em Portugal. Claro. E sobretudo se forem, que é o que parece ser o caso também muitas vezes, como é que eu ia dizer, as farmacêuticas, lá está, ou a investigação de ponta está concentrada em resolver os problemas. E muitas vezes as inovações são incrementos menores, mas não deixam de ser igualmente úteis. Sim, ou seja, exatamente. resolvem um problema pontual. Mas o que é interessante disso, e vocês de certeza que tiveram essa experiência diretamente, é o facto de depois nas empresas haver pouca consciência disso. Da minha experiência particular, isto, quer dizer, é sempre não é minimamente científico, isso existe realmente. Ou seja, as empresas têm muitas vezes medo de inovar no sentido de ir para águas desconhecidas, porque até internamente é difícil de gerir, não é? Porque, por exemplo, é muito difícil fazer quem já passou mais ou menos por empreendedorismo sabe isso, não é? Que há aquela coisa do business plan que é muito difícil de estabelecer, não é? Porque tudo aquilo é muito incerto. Quanto mais numa empresa, por exemplo, numa farmacêutica, uma empresa grande, num setor protegido, com restrições à entrada, vai-se lançar a inventar uma coisa que não sabe se alguém precisa e não sabe se existe mercado para aquilo. Exatamente. É? E no vosso caso, quando vocês não têm tido interação com as próprias empresas, qual era a reação delas quando eram expostas? A reação delas é que o que realmente é importante foi feito por nós. Exato. Não é? E nós não negamos, obviamente, é inegável que as empresas muitas vezes inovam em cima da solução que foi inicialmente desenvolvida pelo utilizador. Por exemplo, a Ford, não é? Se pensarmos na evolução da indústria automóvel, é muito interessante porque há exemplos históricos bastante antigos, desde logo o modelo T. Quando o Sr. Ford fez o modelo T, não é? Deu uma contribuição importantíssima para a indústria automóvel. Foi o primeiro a produzir carros em massa a um baixo custo. E o facto de ser baixo custo foi muito importante, porque muita gente pôde adquirir aquele veículo. Claro. Obviamente, ele não estava nada interessado em customizar o carro. Aliás, costumava dizer, o carro pode ser de acordo com o meu cliente queira, desde que seja preto. Não é? Exatamente. A grande contribuição dele era standardizar. Eram carros todos iguais a baixo custo. É particularmente interessante que muita gente tenha adquirido carros e que não tenha ficado completamente satisfeito. Porque ao estar insatisfeito porque era um carro com 4 rodas e vivia no norte de Michigan, onde estavam vários meses de neve por ano, as 4 rodas não ajudavam e, portanto, imediatamente alguns agricultores começaram a fazer modificações e a pôr lagartas nos carros, não é? Exato. E de repente aparece o primeiro carro para andar na neve. Não é? Ou seja, obviamente hoje se comprarmos um carro para andar na neve, ou mesmo na época, quando eles começaram finalmente a ser produzidos, o utilizador inovou bastante e depois o produtor também, quando olhou para aquilo que o utilizador tinha feito e começou a desenvolver esse produto para o trazer para o mercado. Mas na indústria automóvel nunca mais acabam os exemplos de soluções. As primeiras carrinhas de caixa aberta, os primeiros tratores, são todas modificações, muitas delas aliás do modelo T. O modelo T foi extraordinário porque, graças à insatisfação de alguns utilizadores, gerou um sem número. É interessante que a certa altura a Ford tinha no seu site um pequeno museu online com muitos destes exemplos de modificações que tinham sido feitas nas suas viaturas originais. E, portanto, lá está. Há, obviamente, muita inovação do lado do produtor e depois o produtor tenta um bocado a ignorar que, na realidade, eles não começaram do nada. Começaram em cima de uma solução que já tinha sido desenvolvida por um utilizador. Temos puxam a brasa à sua sardinha, claro, não é? Mas era aquilo que falávamos há bocado, não é? No fundo, vem aquilo como vem o agricultor que inventou aquilo como alguém que está a manifestar uma necessidade. Exatamente. E não como alguém que está... E depois também há de haver várias gradações disto, porque, por exemplo, o agricultor
que de uma forma mais ou menos atabalhoada põe umas lagartas à volta dos pneus ou arranja maneira de fazer ali uma alteração qualquer, mas muito em cima do joelho, não é? Passa a expressão, realmente não está muito... Está muito longe de uma coisa produzível. Mas há outros casos que já não são bem assim, não é? Há outros casos em que quem está a produzir não está a remendar uma coisa, mas está de facto a produzir uma coisa diferente que não existia e que não está muito longe de uma versão que é reproduzível, não é? Que é standardizável e depois e que possa ser produzida em massa. Não é? Sim, precisamente. Às vezes aquilo que realmente o produtor faz é significativo e muito diferente daquilo que tinha sido feito o utilizador. Eu lembro uma vez, num debate precisamente sobre este tema, um colega nosso dizer qualquer coisa do género. Então, vocês estão aqui a sugerir que o nosso primeiro antepassado que matou um animal e o atirou para cima de uma fogueira para o cozer, basicamente é um inventor do forno elétrico. Obviamente não é? Há aqui um caminho muito grande, não é? Ele basicamente satisfez uma necessidade, que for cozinhar pela primeira vez, aquilo que também nos permite hoje, obviamente, ser feito por um forno elétrico, mas entre as duas coisas há milhares de inovações muito significativas e, portanto, temos que ter um bocado de cuidado para perceber o que é que realmente tem uma certa continuidade ou não. Sim. Ou é completamente... Claro, no limite tudo está na origem de tudo, não é? Precisamente. E, portanto, a roda está na origem do Forte. Sem dúvida. Né? Exato. A roda, alguns lá no passado. Mas esse não há dúvida que foi desenvolvido por um utilizador, não é? Exato, sim, sem dúvida. Exato. esse de certeza. Mas esse exemplo, por acaso, do homem primitivo que manda que põe o animal a assar, por acaso é um exemplo interessante porque... Eu, quando estava ali sobre isto, estava a pensar também num exemplo não muito diferente desse, mas por causa desta questão da standardização e o exemplo do Forte é ótimo para isso, porque o Forte, no fundo, é o que o Ford decide vou produzir um carro igualzinho para toda a gente. E toda a gente, independentemente das suas preferências, vai ter que conduzir esta brincadeira porque é barato. Não é? Uhum. E o que acontecia aí, no fundo, é que aquela empresa estava a desempenhar o papel de um agente de cada um dos consumidores e, inevitavelmente, de uma forma imperfeita. Né? Podia ser pouco imperfeita ou muito imperfeita, mas dificilmente aquele seria o carro absolutamente dos sonhos de qualquer pessoa. Teria qualquer coisa diferente. E é giro, porque se nós olharmos para trás e pensarmos na pré-história, acontece um bocadinho... Houve um período, e até foi antes da Revolução Agrícola, não é? Ter sido, enquanto ainda éramos caçadores-coletores, que começou-se a gerar alguma especialização. Uhum. Desde logo entre sexos, não é? As mulheres recolhiam e os homens caçavam, por exemplo. E isso fazia com que, inevitavelmente, aqueles que estavam a fornecer aos outros tivessem a ser agentes imperfeitos dos outros, não é? Porque nós compramos coisas que não produzimos nós, e hoje em dia isto chegou a um extremo em que 99,9% das coisas que nós consumimos, sejam bens ou serviços, vêm de fora, não é? Não de nós próprios, porque quem nos presta esse serviço ou quem nos fornece esse produto tem mais competências técnicas do que nós. No fundo, é essa a razão. Ou então, por uma questão de tempo, de não termos tempo. Mas é quase inevitável que aquilo não seja absolutamente perfeito. Quer dizer, mesmo tipo, vai a um restaurante, pode gostar muito da refeição, mas dificilmente aquilo terá sido a refeição perfeita que nós quereríamos se tivéssemos produzido. E o que acontece muitas vezes nisto é exatamente isso. Quer dizer, é um produto que está mais ou menos standardizado. Isso, aliás, leva-me a outra pergunta que eu queria fazer, porque a sensação com que eu fico da inovação do utilizador é que na maioria das vezes, aquilo que em inglês se chama tinkering, não é? Não é criar algo do nada, não é uma inovação maciça, mas é pegar num produto que existe e lá está, adaptá-lo, pegar num Forte e pôr-lhe as lagartas à volta do pneu. Ou pegar no martelo e acrescentar outra coisa qualquer para a pessoa conseguir segurar melhor. Não é? É mais isso, ou seja, são pequenos incrementos e quase customizações, mais do que propriamente uma invenção de fundo Eu acho que é mais isso em quantidade, sim. Também da mesma maneira que há muito mais inovação incremental do que radical. Sim, no geral. Portanto, em geral, exatamente, há sim, muito mais inovação, que é alteração de coisas que já existem, pequenas alterações, não é? Do que coisas radicalmente novas. E, portanto, isso é verdade nas empresas, na inovação que nós vemos acontecer do lado dos produtores e também é verdade do lado dos utilizadores. Mas, dito isto, há muitos utilizadores que desenvolvem noções, conceitos, produtos que são radicalmente diferentes de tudo o que havia antes.
apesar de teres razão, não é? Eu acho que a maior parte, nós não temos indicadores muito perfeitos para poder falar sobre esse assunto e sobre a origem dos produtos, mas não há dúvida que a maior parte dos exemplos que temos de inovação do utilizador são coisas que foram alterações de produtos já existentes, às vezes para indústrias completamente distintas, e que depois se tornaram, obviamente, mais-valias para essa indústria. Nós vimos isso a toda a hora na saúde, coisas que até já existiam e que agora podem ser particularmente interessantes para uma utilização completamente nova. E há um exemplo giro, agora estava-me a lembrar dos skates. Sim. Que era aquilo que nós chamamos de skates, ou seja, uma tábua com rodas em cada uma das pontas, que foi inventada por miúdos que tinham patins daqueles com 4 rodas, com 2 filas de rodas, e se lembraram de... As rodas, aliás, acho que eram mais ou menos movíveis, e eles lembraram-se de pôr aquilo nas extremidades de uma tábua e usar aquilo de uma forma diferente. Então, lá está, pegaram um produto que já existia e inventaram um diferente. Mas eu não sei se conhece essa história, que é muito interessante, porque isso acontece em Veneza, na Califórnia. Não é Veneza, Itália, é Veneza, na Califórnia. O que é que acontecia em Veneza, na Califórnia? Acontecia que é uma praia cheia de surfistas, e muitos destes miúdos não tinham ainda sequer idade ou sequer recursos financeiros para se atirarem para o mar, não é? No sentido que não se conseguiam ainda aventurar nas ondas, e então começaram a fazer isto em piscinas, porque as piscinas na Califórnia, basicamente, são redondas no fundo. As nossas tipicamente têm esquinas, são quadradas. As piscinas na Califórnia são tipicamente redondas. O que aconteceu a certa altura? Fazia ideia disso. É muito interessante. E há um filme espetacular, eu agora não me lembro do nome do filme, mas depois ponho no fim, fala sobre esta história. O que acontece é que durante uma seca na Califórnia, muitos utilizadores, muitas pessoas em casa, proprietários que tinham piscinas, foram impedidos de encher as piscinas. E, portanto, veio o verão e as piscinas muitas vezes tiveram que permanecer vazias, sujas, etc. E é aí que ficou visível que as piscinas eram parques de skate espetaculares. Porque as próprias faces da piscina eram redondas, e davam como os nossos parques para fazer skate. Exato. E estás a ver, portanto, estes miúdos que não tinham ainda condições até físicas para se atirar para o mar, começaram a ver as piscinas vazias e gerou-se um movimento extraordinário de malta que queria surfar as piscinas. Não era só as suas, porque, aliás, muitas vezes eram miúdos que vinham de condições bastante desfavorecidas e que só podiam surfar as piscinas dos outros. E o filme é muito engraçado porque mostra como eles andavam, no fundo, à procura de casas que estivessem fechadas, para não estar lá o dono, para poderem entrar de forma ilegal para as piscinas. Às vezes tinham uma enorme trabalheira porque as piscinas nem estavam limpas e, então, sei lá, tinham lá umas cadeiras dentro e eles tinham que tirar, acabavam por ter que limpar a piscina para poder surfá-la. E aí, não só que em Veneza que acontece, Veneza, Califórnia, Venice, não é? Que acaba por desenvolver-se toda essa comunidade malta dos skates. Giro. Não só do skate em si, como tu explicaste, mas também dos parques para fazer skate. Sim, não fazia ideia disso, pois tem imensa piada. A história é fabulosa e vale mesmo a pena ver o filme, ou pelo menos o trailer, porque se percebe logo como é que aquilo surgiu. Isso tem muita piada. Não fazia a mínima ideia disso, né? E realmente, pensando nisso, é muito parecido com os parques de skates que existem hoje em dia. É exatamente, é o mesmo esquema. Não é? Exatamente. Não mudou muito face a isso. Nós não associamos tanto porque as nossas piscinas são diferentes. Exato. Mas se tu vires uma piscina vazia na Califórnia e noutras zonas dos Estados Unidos, percebes que... Deviam ser piscinas daquelas pré-construídas, não é? Provavelmente, né? Daquelas de... Algumas sim, mas mesmo outras que parecem não ser pré-construídas, mas se calhar eram, não é? Não se percebe bem. Não é difícil construir isso, mas isso já estou a nadar fora de pé para continuar. para continuar. Mas eu também não sou capaz de dizer. Mas imaginava que fosse assim. Mas são claramente diferentes. Isso tem essa piada. Estou para voltar àquilo que eu estava a dizer há pouco, do tipo de inovação, no fundo, ser mais tinkering do lado do utilizador. No fundo, a minha pergunta mais genérica é, olhando do ponto de vista até estratégico para as empresas, e olhando, se calhar, ainda mais de fora do ponto de vista da economia, para que tipo de inovação é que as empresas continuam a ser melhores, apesar de tudo, e para que tipo de inovação é que os utilizadores, no geral, portanto, não só consumidores, mas utilizadores no geral, estão mais qualificados e até trazem mais valor? Eu acho que, claramente, quando pensamos em inovação de processo, que tem a ver com, aliás, processos que os próprios utilizadores muitas vezes não têm, não dominam. Sim.
Se a inovação pode ser de vários tipos, não é? Às vezes, o que as empresas fazem é melhorar simplesmente o processo, e isso é muito importante, aliás, de produção de um qualquer bem ou serviço. E, portanto, nesse nível de inovação, nesse tipo de inovação, claramente as empresas dominam, porque os utilizadores tipicamente não são produtores, por definição, e, portanto, não estão preocupados em produzir muitas unidades, eles querem... Ou com o preço. Ou com o preço, não é? Portanto, eles querem resolver o seu problema, tipicamente uma vez ou poucas vezes, e, portanto, quando pensas nas grandes evoluções que aconteceram ao nível de novas abordagens à produção, foram sempre dentro de empresas, não é? Empresas, aliás, conhecidas como a Toyota, que nesse sentido também podíamos considerá-las quase elas próprias utilizadoras, porque eles estavam a inovar com o objetivo de utilizar. Exato. Não é? Mas, obviamente, como depois também se extraem daí uma vantagem financeira, portanto, podemos ver que são produtores. E, portanto, claramente aí eu acho que as empresas dominam, têm preocupações que os utilizadores não têm. Eu acho que muitas vezes, quando pensamos na probabilidade de aparecerem produtos no mercado que são diferentes daquilo que existia antes, encontramos que frequentemente os utilizadores têm vantagem. As empresas, às vezes, também desenvolvem soluções muito, muito inovadoras e frequentemente fora do tempo, não é? Quer dizer, obviamente os utilizadores também. Agora, quando um utilizador, se eu lá em casa desenvolver uma solução que não funciona, essa nunca ninguém saberá dela, por definição. Exato, claro. Um falhanço de uma empresa é mais fácil de detectar. Sim, portanto, fica registado. Fica registado. Os falhanços, portanto, temos aqui um certo bias quando olhamos para estes dados. Não é? Os falhanços dos utilizadores, tipicamente, não ficam registados em lado nenhum. E, portanto, mas eu acho que é fascinante a quantidade de coisas que encontramos que são radicalmente diferentes de tudo o que existia antes. Mais uma vez, mesmo que não pareça, não é? Mesmo que não pareça. Porque se começarmos a pensar quem é que desenvolveu a máquina fotográfica digital, se calhar assim, as pessoas que estão a ouvir-nos pensam logo qual terá sido a empresa, não é? E não vão ligar isto a um engenheiro civil que estava na obra e que por acaso já tinha um telemóvel e que por acaso até já tinha uma máquina e que pensou, eu agora tenho que ligar as duas coisas. Mas isso é verdade? Sim, de uma forma, enfim, simples. É assim que a coisa começa, não é? Ele começa a pensar, eu tenho de sempre estar a mandar fotografias da obra para os headquarters da empresa, para a sede da empresa, e basicamente é uma chatice, não é? Tenho que andar a tirar as fotografias, a imprimir as fotografias, a digitalizar as fotografias para depois as mandar. E, portanto, basicamente, se eu começar a ligar as duas coisas, e as primeiras máquinas eram, aliás, eram dois produtos que estavam ligados por um fio. Sim. De uma forma bastante arcaica. E, portanto, nós encontramos muitas vezes isso. Não nos ocorre que, se calhar, quem desenvolveu os primeiros dual and triple SIM cards, aqueles cartões que nós hoje pomos no telemóvel e que nos permite utilizar várias redes, não é? Em Portugal podia ser a Vodafone, a NOS e a Zone. A Mel, desculpem. E basicamente com o mesmo telefone. Quer dizer, parece uma coisa relativamente sofisticada para poder ter sido feita por um utilizador. Mas, mais uma vez, se formos ver na origem quem é que pela primeira vez desenvolveu dual e triplo, ou seja, SIM cards duplos e triplos, o que encontramos na origem são, na realidade, serviços médicos em partes remotas do planeta. Neste caso era na Tailândia, onde alguns destes serviços médicos tinham que chegar a doentes que estavam em favelas, em sítios onde era muito difícil chegar, porque não havia GPS, não é? A indicar a morada. Normalmente nas favelas não há GPS que funcione, não há mapas, as moradas, aliás, são coisas um bocado ambíguas, e muitas vezes não chegavam à pessoa a tempo, e portanto o que eles tinham para navegar nas favelas eram telemóveis. De várias redes, às vezes 3, 4 telemóveis, não é? As próprias redes não eram muito boas, muito fidedignas, e eles começavam a questionar-se porque é que eu preciso de andar com 3 ou 4 telemóveis. E todos nós nos lembramos do SIM card ser um pedaço de plástico relativamente grande para o tamanho do chip que lá estava. Exatamente. Não é? O que eles perceberam foi, onde eu tenho um chip, até podia ter 2 ou 3. E os primeiros ou melhor, os primeiros SIM cards duplos e triplos, na realidade não eram mais do que SIM cards de plástico, onde as pessoas recortaram 3 ou 4 chips de diferentes operadores e, à mão, mudavam a posição do chip de modo a que o chip que lhes interessava tivesse a tocar no telemóvel, permitindo que, não é? Basicamente isto com uma imagem é mais fácil de ilustrar do que só com voz. Mas, portanto,
lá está, muitas vezes é desde logo difícil de perceber quem é que fez aquilo em primeiro lugar e também é fácil de reconhecer que aquilo que obviamente a empresa fez para prestar um serviço ao seu cliente é completamente diferente daquilo que estes indivíduos, de uma forma um bocado básica, fizeram na sua origem. Claro, mas por acaso esses são dois exemplos muito diferentes. Diferentes do ponto de vista da sofisticação tecnológica da coisa. Este segundo, quer dizer, é uma coisa que qualquer pessoa mais ou menos conseguiria fazer. O exemplo da máquina digital é um exemplo incrível. Sim, agora, nós temos utilizadores, não é? Qualquer um de nós é utilizador e, portanto, tens e qualquer à face do planeta utilizadores espantosos, não é? Repara, o exoesqueleto mais sofisticado que existe hoje no mercado, que é um brinquedo que custa $85.000, é um robô. O que é um exoesqueleto? É uma espécie de um robô que uma pessoa que tenha uma paraplegia ou até uma tetraplegia consegue vestir. E com muitas limitações, naturalmente, este robô permite esta pessoa voltar a andar. Quer dizer, estamos a falar de uma tecnologia inacreditavelmente complexa. Não há dúvida nenhuma sobre quem é que desenvolveu. É um senhor chamado Amit Goffer de Israel. Naturalmente já era um tipo muito sofisticado quando teve um acidente e ficou tetraplégico, não é? Portanto, obviamente, tinha que ser para fazer uma coisa destas. Mas isto para dizer o quê? Ele era um engenheiro, era até um investigador, já tinha participado em projetos bastante importantes. Quando ele teve um acidente de automóvel e ficou tetraplégico, as prioridades deles mudaram. E, portanto, ele passou a ficar todo focado em tentar não melhorar a vida das outras pessoas, mas melhorar a vida dele. Claro. E ainda bem, porque o Amit Goffer, por exemplo, é um exemplo de um utilizador inovador que desenvolveu uma quantidade de soluções impressionantes para pessoas com tetraplegias. Portanto, isto para dizer o quê? Às vezes os utilizadores fazem soluções de um grau de sofisticação que é espantoso. É verdade. Por acaso esses dois exemplos são muito interessantes porque vão contra a minha intuição. O exemplo de um exoesqueleto não é um feito nada fácil. Não, exatamente. E não uma complexidade tecnológica e técnica tremenda. Não é? E não estamos a falar da modificação de um produto que já existia. Estamos a falar de criar uma coisa certamente inspirada em alguma coisa, mas certamente. Todos os efeitos criado do nada. Não é? Exatamente. E, portanto, e isso acaba por ser mais comum do que as pessoas pensam. Ou seja, utilizadores muito sofisticados que acabam por, de repente, por uma razão qualquer, na saúde isso é frequente, um acidente muda a vida da pessoa e, de repente, obviamente, as prioridades ficam todas focadas naquele problema e estes utilizadores desenvolvem soluções impressionantes, não é? Eu acho que agora até é um bom pretexto para falar daquele caso que eu aflorava há pouco e que me estavas a dizer ainda em off que faz 15 anos? Salvo erro, 14 anos hoje. Hoje, exatamente. Que o Taylor Goldsworthy recebeu o suporte aórtico que ele desenvolveu para ele próprio. Essa é muita piada. E já agora, se não te importares de explicar, vais de certeza explicar melhor do que eu, embora claro, já estejas um bocadinho farto. Não, esta é uma história que eu já terei contado mais do que uma ou duas vezes. Exato, vagamente, né? Mas o que aconteceu em 2002, o Taylor Goldsworthy, o Taylor é um inglês que por acaso é engenheiro e que sabia que tinha uma condição de saúde que se chama síndrome de Marfan, portanto ele sabia há muito tempo que tinha este problema. Mas em 2002 o médico deu-lhe más notícias e explicou-lhe que, por causa da condição médica dele, ele corria o risco muito sério de morrer, precisamente porque a aorta dele não era suficientemente forte, robusta para o fluxo sanguíneo que por lá passava e, portanto, o médico explicou-lhe o que eu acho que vai acontecer, é que vai haver uma ruptura na aorta. Ele estava sempre a expandir, não era? A aorta expande e a dele estava a expandir cada vez mais. Exato. Não era? E, portanto, não tinha muitas condições para recolher, se é que se pode dizer. Estamos certeza a atropelar um monte de termos médicos. Estamos, sem dúvida. Mas é interessante, porque mesmo atropelando, não é? O Taylor também não era médico. Pois não. O Taylor, basicamente, soube que ia morrer porque a aorta dele tinha o risco de ter uma ruptura e o médico explicou-lhe, aliás, que essa ruptura deveria acontecer durante os próximos 24 meses. No fundo, ele estava-lhe a dizer, você vai viver 2 anos. Exato. E se quiser... quer dizer, havia uma outra possibilidade de ser operado, etc., que era muito complexa e muito limitadora da vida. Arriscada, provavelmente. Muito arriscada para além da operação. Mas a outra coisa que ele disse, olha, se quiser minimizar a probabilidade disto acontecer, recomendamos que se sente numa cadeira ou deite numa cama para o resto da sua vida.
A boa notícia, entre aspas, é que vai ser durante pouco tempo, porque eu acho que isto vai acontecer nos próximos 24 meses. Enfim, o Taylor ficou um bocadinho incomodado com o que tinha ouvido, não é? Ia morrer. Em particular porque, na perspectiva dele, o problema dele não era assim tão complexo como isso. Quer dizer, ele tem aqui um tubo, não é? Que chamam-lhe a aorta, mas não deixa de ser um tubo para um engenheiro como o Taylor. E qualquer um de nós, mesmo não sendo engenheiro, percebe que se temos em casa um tubo que corre o risco de ter uma ruptura, não ficamos sentados numa cadeira ou deitados numa cama à espera que isto aconteça. Tentamos fazer qualquer coisa, pôr qualquer coisa à volta. E o Taylor, de uma forma bastante ingênua, não é? Lá foi pedindo alguma ajuda ao médico, nomeadamente para lhe dar todos os materiais que pudesse dar sobre a condição dele, para perceber melhor qual era a aorta dele, onde é que a ruptura podia acontecer. E o médico colaborou. E basicamente, em casa, o Taylor começou a conceber um suporte aórtico para ele próprio. E alguns meses depois apareceu lá no gabinete do médico, o chator, queria falar consigo, porque não gostei muito da nossa última conversa, não é? Disse-me que eu ia morrer, isso é no mínimo desagradável, e portanto eu gostava de tentar não morrer, e se me ajudar a colocar isto à volta da minha horta, talvez, eu tive a fazer isto em casa, está a ver? E talvez eu consiga certamente viver mais alguns anos. E acho que foi uma conversa muito interessante. As primeiras foram muito interessantes, porque obviamente é mais longo do que a gente pode aqui relatar nesta conversa. Sim, certeza, claro. Porque o médico resistiu bastante, não é? Como é natural. Imagino, não é assim que a coisa funciona, não é? O doente que aparece à porta do médico diz, doutor, meta-me isto à volta da horta, porque eu acho que isto pode correr mal. Mas ainda assim o médico resistiu e dava sempre como justificação, ouça, isto tem um enorme risco. Isto, obviamente, você pode morrer. Agora, naturalmente, ele já sabia que o risco era muito grande de morrer. E, portanto, obviamente, uma pessoa que está nesta situação tem muita maior apetência para correr riscos. Resumindo a história, em Londres, o Taylor Goldsworthy convenceu o médico a colocar à volta da aorta dele, Taylor, o suporte aórtico que ele, Taylor, tinha desenvolvido para ele próprio. E ainda bem que o fez, porque, lá está, isto aconteceu precisamente há 14 anos, e ainda ontem falei com o Taylor que me dizia já vamos em 141. Ou seja, o Taylor não só salvou a vida dele, como acha que salvou a vida de 141 pessoas. Exato. O acha é uma maneira de dizer, não é? Naturalmente, salvar a vida de todos eles é algo que não podemos afirmar que tenha acontecido, mas certamente já houve 141 pessoas que beneficiaram desta inovação. Sim. Sendo que, curiosamente, no que respeita à difusão, há um período inicial em que a solução é rejeitada, porque esta é uma solução que nós não podemos aplicar a nós próprios. E implica, tipicamente, convencer um cirurgião cardiologista a fazer esta operação. Por exemplo, há uma fase inicial em que a solução não era muito bem aceita, e estas 141, na realidade, eu acho que cerca de 120 foram no último ano e meio. Portanto, agora é que isto está a ser aceito pela comunidade médica. Claro. Agora é que está a explodir, é que se pode dizer. Sim. Explodir no sentido de e faz sentido, por exemplo, eu quando li isso e quando vi um vídeo dele em que ele explicava isso, e aliás ele era muito sincero até em relação ao objetivo dele, dizia mesmo isso, o meu objetivo era salvar-me a mim próprio. Agora, felizmente, tem esta espécie, lá está, a externalidade positiva favorável. Mas eu pensei logo que aquilo em Portugal seria difícil de fazer, quer dizer, um tipo com isso em Portugal... Onde é que algum de nós ia arranjar um médico para nos fazer aquilo? Pois, mas eu acho que aí as dificuldades que ele teve em Londres também não foram poucas. Não devem ter sido, porque deontologicamente é tramada. Claro. Vamos lá ver. Não é este modelo, não é que o doente desenvolve um device, qualquer instrumento para colocar, em particular, se for dentro do corpo, tem imensos problemas, não é? E obviamente estamos aqui a simplificar uma quantidade de validações médicas que ele teve que ter antes de o médico em Londres, não é? É que isto não acontece assim num sítio qualquer estranho do planeta. Sim. Acontece no Sistema Nacional de Saúde inglês. E foi mesmo dentro... Foi no hospital em Londres, sim. No hospital público? Ok. Ele convenceu no hospital público em Londres a fazer este tipo de operação. Isso é muito bom. E ainda bem, não é? Porque hoje já temos alguma evidência que esta solução é muito mais barata que as alternativas, sendo que as grandes alternativas acabam por... Quer dizer, não há bem alternativas, não é? A alternativa é muitas vezes estes doentes morrerem. Claro, exatamente. E isso tem um custo muito grande, como é natural. Esta é uma solução relativamente acessível e na realidade há apenas um exemplo de uma pessoa que recebeu este suporte aórtico em 141
que depois, aparentemente por causa de outras complicações, mas eu não sou capaz de detalhar, acabou também por falecer. Apesar de ter recebido, claro, pois, mas apesar de tudo é um número ótimo, sobretudo não estando à partida relacionado com isso. E esse caso é interessante porque é um exemplo excelente de inovação aplicada à saúde e que depois deu origem ao Patient Innovation, no fundo, que é um projeto já com quantos anos? 4 anos. 4 anos. Foi em fevereiro de 2014 que lançámos. E que tem tido uma projeção incrível e tem aproveitado várias destas coisas na área da saúde com inovações. Lá está o exoesqueleto, que falavas há pouco, também foi no âmbito do Patient Innovation, e cujo objetivo é um bocadinho diferente, se calhar, até daquilo que falávamos até aqui, porque é não só ligar utilizadores inovadores às empresas produtoras, mas ligá-los também a outros utilizadores que diretamente, muitas vezes até sem a intermediação das empresas, possam usar aquilo para eles próprios, não é? Sim, aí há vários objetivos no que respeita à difusão, mas se posso ir um bocadinho ao princípio, sim, foi muito curioso, porque eu na altura estava no MIT a trabalhar com o Eric Van Nippel, que falávamos há pouco. E uma das coisas que nós estávamos a estudar, na realidade, era a inovação do utilizador noutros setores. Tínhamos estudado a banca. Nós tínhamos estudado a banca e depois olhámos para a saúde porque, na realidade, havia alguns artigos na nossa área que sugeriam que a inovação do utilizador seria muito mais preponderante em áreas como os desportos radicais, não é? Em que os utilizadores tinham uma apetência natural por desenvolver os produtos, surfistas, não é? Há pouco estávamos a dar exemplos que tinham a ver com skates. Tinham, muitas vezes, para se divertirem, mais do que para resolver problemas mais sérios, acabavam por inovar. E eram mercados mais extremos, em certo sentido, não é? Exatamente. Mais fora do standard. Exatamente. Também com características muito particulares, muitas vezes miúdos que tinham uma grande apetência para arriscar e acabavam por inovar também em áreas interessantes. E depois começava a haver papers a dizer que, por exemplo, na banca, esqueçam, nunca vamos encontrar, e nós fizemos um paper na banca e encontramos imensa inovação do utilizador. E depois, outra área onde se achava que dificilmente haveria muita inovação do utilizador era a saúde. E é por isso, quando nós mais ou menos tropeçamos no Tail Goldsworthy, ficamos um bocado impressionados, porque agora já era uma inovação mesmo a sério, não é? Exato. Obviamente tinha aqui ainda a participação do médico na fase final, mas era uma inovação que salvava vidas. E então começámos à procura. E o que aconteceu desde então foi que criámos basicamente um portfólio que hoje temos 1.600 inovações. Portanto, há mais ou menos 1.600 histórias certamente bastante diferentes umas das outras, bastante diferentes do Tail que falámos, mas que podíamos agora contar de indivíduos que ou salvaram as suas vidas ou significativamente melhoraram a sua qualidade de vida e depois acabaram por salvar e melhorar a qualidade de vida de muita gente. Repara, o que nós a certa altura pensámos foi que gostávamos de ver se estes doentes estariam disponíveis para partilhar entre si soluções que tinham feito por eles próprios. E aí pensámos, vamos desenvolver um portal online para ver se estes doentes partilham. Nós queríamos fazer um paper, não queríamos fazer muito mais do que isto. E para trazer doentes para a plataforma, basicamente fizemos alguma publicidade, convidámos alguns doentes de algumas associações de doentes em Portugal, mas depois pensámos também era interessante trazer pessoas de outros sítios, até para ver se havia questões que tivessem a ver com a cultura, com as especificidades de cada sítio, e convidámos muitos doentes em sítios que falam português ou inglês, porque eram as línguas que a gente tinha na plataforma numa fase inicial. E depois foi interessante porque, na realidade, aquele paper nunca resultou muito bem. Nós, se calhar, precisaríamos para fazer aquela experiência para aí de 100 doentes na plataforma e algum tempo depois tínhamos vários milhares de doentes. E os doentes eram de um pouco de todo lado e estavam a começar a partilhar soluções bastante interessantes. Às vezes soluções que pareciam perigosas para quem não percebia nada daquilo. Como nós claro. Não somos médicos. E aí nós achámos que era interessante também ter médicos a olhar para aquilo que os doentes tinham feito. E a validarem. E a validarem. Forma, e é assim que a gente cria a nossa equipa médica. E, portanto, contando uma história que tem agora mais ou menos 4 anos, enfim, acabámos porque é uma coisa que não nos permite só fazer investigação, mas permite-nos ajudar as pessoas. Hoje temos cerca de 60.000 utilizadores frequentes na plataforma. Tivemos, por exemplo... Tivemos 500 mil de page views nos últimos 12 meses.
temos um portfólio de 1.600 inovações, sendo que apenas neste momento estão partilhadas 850, que são aquelas que já foram aprovadas pela nossa equipa médica. Nós estamos a receber em média cerca de 3 inovações por dia. E em média talvez a aprovar 1,5. O que significa que começamos a ter um certo backlog. A nossa equipa já não tem, em particular, aquela que precisa de ser aprovada, não é? A nossa equipa médica já não tem muita capacidade para fazer tudo aquilo que felizmente está a acontecer, que é cada vez maior número de submissões. Um problema de gestão de operações. É um problema de gestão de operações, obviamente. Portanto, é muito interessante porque nada disto estava previsto. Nós queríamos só fazer um paper e acabámos por criar uma plataforma que ganhou uma certa visibilidade global, de facto. Sim. É chamada, agora está-me a faltar uma palavra para isso. Serendipity. Exatamente. Serendipity. Isso foi um caso de serendipity engraçado. Mas repara, sim e não. Quer dizer, sim, obviamente. Agora, mas é realmente o poder da inovação do utilizador. Porque, reparem, se nós passamos a vida a dizer que a necessidade é a mãe de muitas invenções, então vale a pena olhar para indústrias que tenham uma necessidade exacerbada. E, quer dizer, em todas as indústrias há algum nível de necessidade, não é? Mas quando olhamos para a saúde, percebemos que, não é? Muitas vezes encontramos milhares, milhões de utilizadores que vivem com doenças fatais. Portanto, se a ideia é olhar para elevados níveis de necessidade, então vamos olhar para doenças. E quando começámos a fazer, ficámos impressionados com os resultados. Mas, na realidade, isto é consistente com o que a gente passa a vida a dizer. Claro, que a necessidade é meio de muitas invenções. Absolutamente não. E em certo sentido, quer dizer, e vendo a coisa agora nesta perspectiva, isso em lugar de estar fora do modelo, como aparentava, isso encaixa completamente no modelo. Por exemplo, aquilo que dizias dos esportes extremos, dos esportes radicais e de utilizadores jovens e afoitos e atreitos ao risco. Na verdade, um tipo que tem uma doença... Claro. Poucas pessoas haverá mais dispostas a tomar riscos do que alguém que tem uma doença, não é? Porque está... Quer dizer, provavelmente tem pouco mais... provavelmente está limitado por várias... Até se calhar na mobilidade, infelizmente se calhar tem mais tempo em mãos do que gostaria... provavelmente tem horizontes de vida curtos e se calhar se aquilo lhe resolver salvar a vida ou no mínimo a tornar muito melhor. Precisamente, quer dizer, a motivação que nós temos encontrado nestes doentes é inacreditável, mas ao mesmo tempo compreensível. Uma das soluções que, enfim, mais nos intrigou recentemente e que parece ter um potencial inacreditável, na realidade chegou-nos do Burkina Faso. E é o Gerard. O Gerard na realidade ele é refugiado de Ruanda e vive no Burkina Faso com a família. E a família dele agora é mais pequena porque ele perdeu 3 irmãos para a malária. A malária, como sabemos todos, não é? Continua a matar quase 400 mil pessoas por ano. É um drama, enfim, de dimensões incríveis. E o Gerard conheceu isso de perto, porque ele perdeu 3 irmãos e ele próprio teve muitos episódios de malária e quase morreu. E por isso ele tinha um forte incentivo para encontrar soluções. E quer dizer, e uma parte do problema que ele percebia bem é que existe um mosquito que pica as pessoas e as infecta, não é? E, portanto, se conseguirmos manter o mosquito afastado de nós, à partida não somos picados e não somos infectados e não morremos. E o que ele depois descobriu é que havia algumas plantas locais que tinham um cheiro repelente que basicamente era repelente para o mosquito, nem era repelente para a pessoa, é um cheiro até aparentemente agradável para as pessoas, e que funcionava perfeitamente. E quando ele descobriu que aquelas plantas mantinham os mosquitos afastados, o que ele pensou foi, o que eu agora precisava era de uma maneira simples de utilizar este cheiro todos os dias. E começou a misturar aquilo com sabão. No fundo, a esmagar as plantas e a misturá-la com sabão, que era também um produto relativamente fácil de produzir e de esmagar e de misturar, etc. E depois voltar a tornar mais consistente. E, sem querer, ele desenvolveu uma solução, que é este sabão, que se chama Faso. Ele chamou-lhe o nome do país, não é? Burkina Faso. Que, entretanto, se descobriu que tem um potencial brutal de salvar pessoas. Desde logo as plantas existem localmente, são muito acessíveis, não é? São baratíssimas. Ele conta que uma barra de sabão de quase 1 metro, basicamente, lhe deve custar menos de 50 cêntimos a produzir, em euros. Uma barra de sabão de 1 metro dá para uma família média durante alguns meses. Exato.
Desde que as pessoas vão lavando as mãos, aquilo tem este repelente, este cheiro, que se mantém na pele até 6 horas. Portanto, se durante o dia o sabão for sendo utilizado pelas pessoas, os mosquitos, naturalmente... Isso é incrível, ou seja, as pessoas vão tomando banho com aquilo, lavando as mãos. Exato. E, curiosamente, se calhar nós e os ouvintes estão a pensar, mas se calhar depois as pessoas não têm muitas possibilidades de se lavar, não é? De lavar as mãos. O que acontece é que, por acaso, culturalmente, e apesar de não haver assim tanta água como isso, as pessoas lavam muito as mãos, e o sabão é um produto que é muito comum na casa das pessoas. E, portanto, também Curioso. por essa parte, o produto tem um enorme potencial de ter sucesso. Felizmente, a Gates Foundation ficou há pouco tempo muito interessada neste produto e decidiu investir na produção deste tipo de sabão e, portanto, agora estimamos, ou melhor, estima-se que este produto possa ter um impacto verdadeiramente incrível. Estima-se que possa salvar 100 mil pessoas no próximo ano. Sim. 100 mil, tinhas dito 700 mil? 400 mil 400 mil. a morrer com malária. Um quarto das pessoas, salvar um quarto da... Repare, obviamente essas estimativas são muito perigosas, não é? Mas há uma coisa que é sabido, é que há muitos esforços que são diferentes, lá está, o que a solução do Gerard, neste caso, o sabão Faço, obviamente vai de encontro a um problema que é completamente diferente daquele que os cientistas que andam a tentar resolver o problema da malária tentam colmatar. São abordagens completamente distintas. Claro. Mas, lamentavelmente, o que nós sabemos, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que 3/4 das coisas que nós desenvolvemos nos países ditos desenvolvidos, não é? Ricos do norte e são desenvolvidos no norte com o objetivo de salvar o sul, salvar a África. 3/4 destas soluções não funcionam por um conjunto grande de razões, não é? Desde logo são desenvolvidos em contextos em que não se percebem o contexto onde aquilo depois vai ser utilizado. 3/4 deste investimento vai para o lixo, não tem interesse direto e, portanto, é bastante significativo. Claro, o nível desenvolvido no local, lá está. Exatamente. Por um utilizador direto que tem benefício, quer dizer, que conhece a realidade, não é? No fundo, como nós temos falado, ele estava a suprir uma necessidade dele próprio. Exato. Depois acaba por ser a necessidade também de muita gente. E este até é um exemplo curioso, não é? Porque ao contrário de outros exemplos, acho eu, da maior parte dos exemplos que são, de certa forma, de nicho, pelo menos no início, ou seja, é criada uma coisa customizada às necessidades individuais de uma pessoa. Neste caso, não. Neste caso, a malária, lá está, mata 400 mil pessoas por ano, quer dizer, afeta todas aquelas zonas de uma forma que tem um custo que até é para lá das pessoas que mata, porque primeiro infecta mais pessoas do que aquelas que mata. E se contarmos aquelas que não sendo infectadas, se deixam de fazer determinadas coisas por terem receio de serem infectadas, ou qualquer um de nós que lá vai e se vacina e tem 1000 cuidados, quer dizer, há ali um custo até económico, há o custo de vidas humanas e há até um custo económico gigante, não é? Portanto, esse até é um caso curioso nesse sentido. Aquele exemplo só... dando um passo atrás, em relação ao exemplo da saúde e dos desportos radicais e, no fundo, essa lógica de serem casos extremos em que as pessoas estão sujeitas, quer dizer, têm uma determinada necessidade de uma forma extrema, ou seja, têm uma determinada necessidade que é particularmente importante para elas, ou porque são miúdos a querer fazer desportos radicais, ou porque são pessoas doentes com pouco tempo de vida ou com uma vida muito complicada. Isso depois leva a outra coisa que eu também queria falar, que é a questão dos chamados lead users, que é, não sei como é que isto traduz em português, mas utilizadores líderes. Exatamente, utilizadores líderes, que as empresas, é uma forma das empresas tentarem capitalizar esta inovação, escolhendo ou procurando auscultar, não os consumidores em geral, mas no fundo um grupo selecionado de consumidores, até tudo o que eu percebo que se tenta que seja mais ou menos heterogéneo e que se pensa poder ter determinadas necessidades de uma forma extrema. Sim. Não é? Mais ou menos isto, não é? É mais ou menos isso. Ou seja, é tentar perceber que, se calhar, aliás, no nosso mercado, há utilizadores que terão maior necessidade do que outros, de um qualquer produto ou de um serviço. Às vezes, aliás, não é no nosso mercado. Um exemplo clássico é o aparecimento da banca móvel. Quem é que podia ter inventado a banca móvel? Não é? Se nós pensarmos, vivemos aqui num sítio onde os nossos bancos têm alguns problemas, mas funcionam. E se qualquer um de nós precisar fazer transferências bancárias, tem
N soluções para o fazer. Dificilmente seria eu ou tu que nos íamos lembrar de desenvolver novas maneiras de transferir dinheiro. Não é? Onde é que nós vamos encontrar, por outro lado, pessoas onde eventualmente esta necessidade existe de uma forma muito exacerbada? Quer dizer, a história real, não é? Aconteceu nas Filipinas, que é um arquipélago interessante, com 7.100 ilhas, com muita gente com poucos recursos. 80% da população há cerca de 15 anos vivia com menos de $2 por dia, e $2 é muito pouco dinheiro, mesmo há cerca de 15 anos. Onde há cerca de 15 anos, cerca de 70% da população era o que se chama unbanked, ou seja, não tinha acesso a um banco. Acesso às vezes, porque nestas 7.100 ilhas há muitas ilhas onde não existe sequer um banco. E, portanto, para ir ao banco é preciso fazer uma viagem para outra ilha. E, obviamente, ninguém faz isso, não é? Claro. E, portanto, há muita gente que não tem banco. Nunca teve uma conta bancária por N razões distintas. E, portanto, 70% da população. Por outro lado, apesar de poucas infraestruturas funcionarem, há mais de 15 anos que a penetração da rede móvel nas Filipinas era superior a 70%. E, portanto, as pessoas tinham telemóveis. E, portanto, é natural que seja num contexto destes, de grande necessidade, que, por exemplo, tenha sido desenvolvida a banca móvel. Precisamente por um miúdo que vivia numa ilha rural, não é? E que, de repente, arranjou um emprego em Manila e foi trabalhar para Manila e ganhou dinheiro. E nós sabemos que o que muitas vezes os imigrantes querem fazer quando ganham algum dinheiro é partilhar algum com o resto da família que ficou lá na terra. Sim, não é? As remessas dos imigrantes. Fazer as remessas dos imigrantes. E ele queria mandar algum dinheiro para os pais, mas tinha um problema, que era os pais não tinham, obviamente, maneira de receber o dinheiro, porque não tinham conta bancária. Ou seja, lá está, nós aqui na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, na maior parte dos sítios mais desenvolvidos da Ásia, dificilmente íamos encontrar utilizadores líderes com necessidades que existissem a um nível tão exacerbado. Portanto, tentar perceber o que é que este rapaz fez em particular é particularmente útil para as empresas. E muitas vezes o que as empresas fazem é precisamente ir à origem, não é? Ou seja, o método passa por identificar quem é que tem a necessidade a um nível bastante exacerbado. E já agora, só para terminar a história, quer dizer, quando se foi perceber aqui o que é que este rapaz tinha feito, ele tinha ganho algum dinheiro, estava em Manila e percebeu que em Manila, à semelhança de outros sítios da Ásia, é possível, quando carregamos um telemóvel, como os nossos pré-pagos, quando a gente carrega um telemóvel, está a pagar pelo tempo de conversação antes de utilizar esse tempo de conversação. Está a comprar airtime, não é? E, portanto, isso nós também podemos fazer com um pré-pago em Portugal e na Europa. Mas em muitos sítios da Ásia, para além de comprar airtime, é possível vender airtime. E vender a quem? Vender precisamente aos operadores que têm em cada esquina. É bastante impressionante em Manila, em qualquer esquina de Manila encontramos quiosques onde podemos ir comprar ou vender airtime. E portanto estão a ver, como dava para comprar e vender airtime, o que este miúdo podia fazer era, estando em Manila, carregar o telemóvel dos pais que andavam lá na quinta, na ilha, e os pais... E vender airtime depois, não é? Se quisessem levantar o dinheiro, obviamente, podiam ir ao quiosque local e vender o airtime. E recebiam o correspondente em pesos. E o que aconteceu foi que numa fase inicial as pessoas faziam isto e depois deixaram de fazer, simplesmente porque também não tinham onde guardar o dinheiro. E a maneira mais segura para guardar o dinheiro era o airtime. Era o SIM do telemóvel, não é? Era o banco mais seguro que podiam ter, porque até confiavam nos operadores de telecomunicações. E é muito interessante a história de como apareceu a banca móvel antes de aparecer nos Estados Unidos, no Japão, na Europa mais desenvolvida, apareceu em Manila. Basicamente, até porque os operadores também perceberam que era muito interessante se pudessem facilitar a partilha de airtime. Ou seja, se houvesse uma funcionalidade no telemóvel que me permitisse partilhar airtime contigo, e se eu te quisesse comprar uma vaca ou uma quinta, eu de repente podia negociar contigo em airtime, não é? Ou se calhar tínhamos o correspondente em pesos na cabeça, mas percebíamos que, não é? Quanto é que levas pela vaca? E portanto, pago em airtime. Exatamente, é o surgimento da moeda. Né? Exatamente. E isto para dizer o quê? Ou seja, muitas vezes as empresas percebem que há contextos onde a necessidade existe de uma forma muito mais exacerbada. É particularmente interessante o que a Nokia fez a certa altura, porque a Nokia também estava muito intrigada com o facto de conseguir vender telemóveis em partes do planeta onde não existe eletricidade, onde existem milhões de utilizadores em favelas, em zonas, não é? Dhaka, no Bangladesh, onde simplesmente não existe eletricidade.
muitas zonas da Índia, rurais e menos rurais, não é? Nos arredores das grandes cidades. E havia uma pessoa que trabalha, que por acaso era um antropólogo de formação, o que também é atípico. Ele hoje, aliás, tem uma posição de muito destaque, obviamente não na Nokia, mas noutra grande consultora de inovação, que é a Frog. E o que o Anshift Chase fazia era tentar perceber o comportamento das pessoas nos seus habitats naturais, se é que se pode dizer assim. Portanto, o Ian passava a vida a viajar para sítios bastante inóspitos para perceber o que é que estas pessoas que estavam em contexto de grande necessidade, em particular neste caso, não é? Como é que as pessoas carregavam os telemóveis? Se não havia eletricidade, não é? Claro. E é aí que conseguimos perceber como é que surgiram pela primeira vez coisas interessantes como carregadores comunitários de telemóveis. Nós hoje nos nossos aeroportos e nos nossos centros comerciais encontramos aqueles quiosques também, verdadeiros quiosques, que nos permitem carregar muitos telemóveis ao mesmo tempo, não é? Muito antes de existirem aqui. Era o que eles faziam nas favelas. Era o que eles existiam. Mas sabes como é que eles faziam? Ou seja, eles tinham o problema de não ter eletricidade, à mesma, não é? O que eles perceberam é que não havendo eletricidade através da rede, porque não havia rede, havia alguns carros que tinham algumas baterias. E as baterias dos automóveis até tinham eletricidade. E, portanto, se eles fizessem umas ligações diretas, até conseguiam carregar os telemóveis a partir das baterias de eletricidade. E, à partida, quer dizer, no princípio, na realidade, há muitos exemplos desses em África, em que alguns indivíduos, empreendedores, andavam com baterias de automóvel carregadas, de terra em terra, a carregar telemóveis. E depois tornaram-se cada vez mais empreendedores e perceberam que, ao princípio, carregavam um de cada vez. Depois, basicamente, desenvolveram quiosques e agora o quiosque continuava a ser alimentado à bateria de automóvel. Estava lá escondida por baixo e depois tinha vários telemóveis a carregar ao mesmo tempo. E os quiosques tornaram-se cada vez mais sofisticados e agora aquilo que encontramos, obviamente, no nosso aeroporto já não é um quiosque deste tipo, não é? É muito mais sofisticado. Mas até é interessante porque o conceito de, digamos, quiosque de carregamento comunitário veio para a nossa parte do planeta, onde ele é menos necessário, porque qualquer um de nós não tem, obviamente, uma necessidade muito grande. Quer dizer, nós todos temos necessidade de carregar os telemóveis, mas não precisamos de inventar soluções. Lá está, não éramos utilizadores extremos. Exatamente. Não é? Aqui havia essa necessidade. Aliás, foram depois desenvolvidas muitas coisas que não eram sequer úteis para nós. Um dos problemas quando nas Filipinas e em África se começou a utilizar carros para carregar os telemóveis é que se percebeu rapidamente que não havia assim tantas baterias de carros. Ou melhor, não havia assim tantos carros para carregar as baterias. E, portanto, surgiram negócios, que são os carregadores de baterias automóveis, que depois são utilizadas na distribuição de eletricidade para carregar os telemóveis, não é? Obviamente, nós não precisamos de andar aqui a criar mecanismos para carregar baterias de automóvel para depois utilizar na distribuição de energia para carregar os telemóveis, porque temos outras fontes de energia. Portanto, nem tudo vem. Mas uma das coisas muito interessantes que nós observamos é que, cada vez mais, quando pensamos nas origens da inovação, nós encontramos essas origens em países em vias de desenvolvimento. O que é que estes países têm em comum com aquilo que a gente já sabia? São contextos de grande necessidade. Exato. Necessidades extremas. Necessidades extremas. Exato. E, portanto, é isso que muitas vezes fazemos, não é? Tentar perceber onde é que estão esses utilizadores líderes. Claro. Isso é muito curioso. Aliás, o exemplo dos pagamentos móveis, da banca móvel de que te falavas, é uma coisa que ainda hoje em dia existe maioritariamente em países em desenvolvimento. Existe muito em África também. Até há uma coisa da Vodafone lá que é muito conhecida. Da África. Sim. Tem um nome muito conhecido que agora não me ocorre, depois ponho na descrição do episódio, e que lá está, e é uma coisa que já se falou muitas vezes em entrar cá, mas como não existe uma necessidade tão extrema, ainda não foi tão necessário. E a maneira das empresas capitalizarem isso, que é de facto engraçado, que procurar pessoas ou procurar utilizadores que possam ter uma determinada necessidade extrema, e fazer até uma coisa mais engraçada do que isso, que é à procura de uma determinada inovação e buscar pessoas que possam ter aquela necessidade, a necessidade que depois vai dar origem, possivelmente, àquela inovação, que podem ser que pode ter várias formas diferentes, procurar pessoas não só naquele mercado especificamente, ou naquela função, por exemplo, mas até fora. Não é? Pessoas completamente diferentes, mas que possam ter necessidade daquilo para coisas radicalmente diferentes. Quer dizer, por exemplo, os desportos radicais muitas vezes utilizam coisas que têm imensas aplicações diferentes, se calhar aplicações na medicina, ou se calhar nos automóveis, ou noutra coisa qualquer do género. Pelo menos aquilo que eu apanhei como exemplos era que estes utilizadores líder eram procurados não só num mercado, mas em mercados ou em funções muito diferentes até da função destino daquele produto. Não é?
O que é interessante, né? E é uma maneira das empresas conseguirem encontrar, quer dizer, anteciparem-se ao mercado, no fundo, encontrar pessoas que tenham essa necessidade de Exato. sistema, né? Tem essa necessidade muito antes das outras pessoas. Quer dizer, um exemplo típico de lead user, de utilizador líder, é o Sr. Tim Berners-Lee, que é o pai da internet, não é? O que é que ele tinha de utilizador líder? Quer dizer, a pessoa que inventou a internet, e em grande medida é por isso que nós falamos muito na democratização da inovação, era um tipo que era gestor de sistemas, num sítio bastante conhecido, que era o CERN, mas basicamente a vida dele não era a de cientista, não é? No CERN há milhares de cientistas, claro. Há muitos prémios Nobel que estão a desenvolver os produtos mais sofisticados, ou, enfim, a desenvolver ciência, obviamente, que eventualmente possa dar lugar a produtos muito sofisticados. Mas não era isso que ele fazia. A função dele, há 24, 25 anos, era simplesmente garantir que os computadores destas pessoas estavam a funcionar. E ele tinha uma grande necessidade de comunicar, precisamente porque ele garantia que a rede estava a funcionar bem, que os computadores estavam a funcionar, a falar uns com os outros, não é? E é num contexto deste, porque ele, aliás, tinha muitas brigas, muitos conflitos com estes cientistas, porque às vezes, sei lá, ele queria fazer uma manutenção e os cientistas não o deixavam desligar o sistema, e ele andava a comunicar com eles de formas um pouco arcaicas, às vezes a pôr posters na parede, às vezes a mandar as mensagens através de altifalantes, a dizer, segunda-feira vamos fechar o laboratório às 5. E quando chegava segunda-feira, os cientistas ficavam muito surpreendidos porque ninguém os avisou que o laboratório ia fechar às 5, não é? Exato. E ele dizia, mas eu já andei a enviar esta informação há 3 semanas, e agora não me digam, por favor, que não sabiam, porque toda a gente sabia. Não, ninguém sabia, e você agora não pode desligar a máquina porque estou aqui a fazer uma experiência que vai mudar a história da humanidade. Um acelerador de partículas. Ou seja, em resumo, não é? Este homem tinha uma grande necessidade de comunicar com estas pessoas. Acaba por ser ele que, pensando que as máquinas estão ligadas, desenvolve um protocolo para pôr as máquinas a falar de uma maneira mais interessante, e ele pensa, eu em vez de andar a colar pósteres na parede de papel, tenho que mandar-lhes caixas de hipertextos, mandar-lhes janelas de informação, mandar-lhes Windows, de maneira que eles estão a olhar para o computador e aquela coisa aparece, e nem é preciso clicar 2 vezes, aparece mesmo. Exato. Eles têm que clicar várias vezes para dizerem que leram, não é? E depois fecharem. E aí mais ninguém vai... Ou seja, resumindo a história do aparecimento da internet é muito interessante porque era um tipo que tinha uma grande necessidade de comunicação. Há 25 anos, nós não tínhamos esta necessidade de comunicação. Nós hoje todos temos, estamos todos completamente viciados nas tecnologias, claro. E a necessidade de comunicar para o trabalho é impressionante, se não tivermos e-mail. Mas não teríamos essa necessidade de uma maneira tão extrema que nos levasse a identificá-la sem dúvida, e a inventar, se tivéssemos também conhecimento técnico para isso, a internet. Não é? E o exemplo, agora falaste nisso e estava-me a lembrar do exemplo do Facebook. Não é? O Mark Zuckerberg inventou o Facebook também por enquanto utilizador, como é que se diz? Inovador, não é? Sim, enquanto utilizador inovador, porque estava lá na faculdade, queria ver miúdas, não é? Aquilo era uma coisa qualquer daquele género. Sim. E criou aquela rede e depois converteu-se na empresa. Tem exatamente o exemplo. Exatamente o exemplo desse género. Querias dizer alguma coisa ainda em relação ao Patient Innovation? Não é? Sim, porque precisamente eu acho que o que nos tem corrido bem no Patient Innovation é o facto que estamos a demonstrar que este conceito é bastante poderoso. Nós encontramos na saúde, obviamente, um contexto onde a necessidade acontece de uma forma muito exacerbada, onde existem, infelizmente, milhões de utilizadores à face da Terra. Milhões de utilizadores que muitas vezes não são sequer vistos como inovadores. E depois, quando nós fizemos uma plataforma online, obviamente estes utilizadores perceberam que havia agora uma maneira de começarem a partilhar estas soluções. E daí a utilização massiva, que era completamente inesperada para um projeto que nasceu aqui numa universidade em Portugal, com um recurso bastante, não é, com um budget bastante reduzido. E como é que de repente, de um portal feito numa universidade, nasce um projeto que acaba por ter projeções, por ter utilizadores literalmente nos 5 continentes. Há pouco falava das 850 soluções que já temos aprovadas. Essas soluções vêm de mais de 60 países, não é? Sendo que à cabeça temos, curiosamente, os Estados Unidos, mas temos muitas soluções de países como a Coreia do Sul. Sim, não me espanta nada. Sim. E como é que, de repente, o projeto ganha uma visibilidade tão grande que nós temos hoje
enfim, vários prémios Nobel a ajudar-nos no nosso Advisory Board. E a razão por que temos os prémios Nobel não foi porque a gente tenha convidado alguns amigos, porque eu, infelizmente, não tinha assim muitos amigos que tivessem prémios Nobel. Não tinha nenhum, aliás, até eles próprios se mostrarem interessados no projeto e se terem voluntariado para ajudar. E depois começámos a ganhar prémios muito interessantes. Alguns deles, aliás, tão interessantes que nós nem sabíamos bem o que é que queria dizer quando as Nações Unidas nos telefonou a dizer que o Sr. Ban Ki-moon, o secretário-geral das Nações Unidas, antes de sair, ele deixou, como sabemos, de ser secretário-geral das Nações Unidas para passar a ser o Guterres, e que ele tinha decidido distinguir 5 projetos à volta do planeta que estavam a contribuir para os objetivos para o desenvolvimento sustentável. Exato. E que nós éramos um dos projetos eleitos, e foi particularmente importante, obviamente, porque deu uma projeção global ao projeto. Ou depois, quando o Museu de Ciência de Londres decidiu fazer uma exposição sobre nós. Exatamente, sim. Que ainda está a decorrer, não é? É uma exposição itinerante. É uma exposição que começou há 2 anos e que vai estar na estrada até ao fim de 2018, porque primeiro aconteceu em Londres. Eles fizeram em Londres, no Museu de Ciência, uma exposição em que o que está exposto, em grande medida, é o próprio projeto, com fotografias até de alguns de nós, e depois muitas inovações dos utilizadores, e depois isto correu bem, então eles fizeram 4 cópias da exposição, e agora a exposição tem andado de forma itinerante a viajar por 29 capitais ou cidades europeias, não são todas capitais, já passou em Lisboa, e já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas, e vai certamente até ao fim ser visto por bastante mais pessoas, e lá está, isto não era muito algo que a gente pudesse antecipar que aconteceria no nosso projeto, mas lá está, estamos a falar de utilizadores numa área, na saúde, onde todos nós facilmente nos relacionamos com problemas de saúde, não é? Todos nós percebemos muito bem a questão da necessidade e depois ficamos todos muito impressionados com as soluções incríveis que nos chegam do lado dos doentes. E felizmente o projeto está a correr muito bem nos últimos, quer dizer, nós temos, não serão os projetos, os prémios mais significativos, mas nos últimos 3 meses ganhámos 3 prémios, temos ganho quase. Estou com o rácio de um prémio por mês. Não está mal. Nos últimos 3 meses não tem sido sempre assim, mas alguns mais influentes do que outros, não é? A certa altura fomos nomeados Non-Profit Startup of the Year. Isto foi no fim de 2016. O projeto ainda estava, digamos, numa fase um bocado inicial. E o que teve de particularmente interessante é que nós não éramos sequer uma startup. Éramos simplesmente um projeto universitário. E, portanto, foi aí que decidimos tornar-nos uma startup para podermos ganhar o prémio, não é? Porque eles diziam que aquilo tinha sido tão difícil chegar ali, não é? Havia 1000 projetos que eles tinham considerado e nós tínhamos ganho e, portanto, valeu a pena nós tornarmos uma startup. Nem sequer vos tinham corrido, imagino, não é? Até lá... Não, nós já sabíamos que íamos ter que decidir o que fazer com o projeto, não é? Porque o projeto nasceu de uma forma bastante espontânea. Era um projeto financiado com os fundos da FCT, envolvendo já várias universidades em Portugal e algumas nos Estados Unidos. Em Portugal teve origem na minha escola, na Universidade Católica, e também ao mesmo tempo em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, com a Faculdade de Medicina, com a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, e nos Estados Unidos tínhamos colaborações, e temos colaborações muito estreitas com a Universidade de Carnegie Mellon, por um lado, e depois com o MIT em Boston, e portanto é assim neste contexto que a coisa nasce, e depois percebemos que não podíamos continuar a ser um projeto e tínhamos que nos autonomizar para poder fazer coisas que tipicamente não podemos fazer nas universidades. Claro. O que é incrível nesse projeto é que foram várias coisas numa só, né? Vocês conseguiram provar a hipótese que estavam a tentar provar, que é que user innovation existe também no setor da saúde, e não só existe, como é particularmente... Quer dizer, não só provaram como estabeleceram esse setor como um dos principais, de caminho lançaram um projeto / empresa, e de caminho ainda lançaram não só um projeto / empresa, que acabou também por vos projetar, mas também que ajudou imensa gente, né? Sim, né? eu acho que... Porque tem esses dois lados, quer dizer, tem o lado de uma coisa bem sucedida e não só de ser bem sucedida em si mesmo, como de ter uma externalidade, lá está, ser um bem social, né? Sim, sabes que como investigador eu fiquei muito tocado quando
no Natal, e se calhar a primeira vez que isto aconteceu foi no Natal de 96, eu comecei a receber muitos cartões de Natal de doentes, não é? E não era comum, obviamente, eu receber cartões de Natal de doentes a dizerem que o trabalho era muito importante, o que estávamos a fazer era muito relevante, e, por favor, não... Quando já estavam a investigar... Quando já estávamos a trabalhar nesta área. Aliás, na realidade, há um cartão de Natal que é particularmente importante para mim, que é um senhor canadiano, chama-se Luís Plante, lamentavelmente morreu há cerca de um ano, mas em que ele dizia claramente que o nosso projeto era muito importante e que nós não podíamos desistir. Sim. E eu ando a fazer investigação em diferentes áreas há muitos anos, não é? E quando estudei a banca, ninguém mandava cartões de Natal a agradecer. E não é? No fundo, estávamos a contribuir para que os bancos ganhassem ainda mais dinheiro. Claro, é completamente diferente. E aqui diferente. era particularmente tocante, até do seu ponto de vista pessoal, perceber que as pessoas ligavam àquele site que a gente tinha na internet. Havia aqui dois ou três pontos que me deixaram a pensar em relação a este tema. Eu não queria terminar sem falar deles, porque há aspectos interessantes disto. Deles têm a ver com os mercados. Já deu para perceber que esta inovação acontece em muitos mercados. A minha pergunta é se há mercados ou setores onde acontece mais do que outros, e se confirma a minha intuição de que os setores onde acontece menos são os setores que estão mais protegidos, digamos assim. Ou seja, que têm mais restrições à entrada e, portanto, onde as empresas têm mais razões para não ter vontade de arriscar, no fundo. E, portanto, tem que ser os utilizadores a inventar produtos ou outro tipo de coisas para fazer face às suas necessidades. Isto está certo ou não? Ou estou enganado? Eu acho que está... Nós não temos evidência muito forte para provar isso cientificamente, mas temos alguma, mesmo assim. Por exemplo, pensando na medicina, pensando na saúde... Eu acho que quando falamos em mercados mais pequenos, como as doenças raras, há pouco mencionávamos as doenças raras, naturalmente sabemos que as farmacêuticas, os cientistas não têm interesse, não acham prioritário andar a resolver problemas que são pouco comuns. O que faz todo sentido, diga-se de passagem, não é? São mercados pouco atrativos. São mercados menos atrativos nesse aspecto. E, portanto, faz mais sentido que os utilizadores, sentindo-se mais isolados, acabem por desenvolver mais soluções. Estão mais disponíveis para arriscar do que noutros setores, diabetes, não é? Onde também, obviamente, temos muita inovação do utilizador, mas aí por outra razão, é porque há muita gente que tem diabetes, não é? 10% da população tem diabetes, portanto, obviamente, claro. Há menos gente a pensar que está sozinha, porque é um mercado tão importante que há muitas empresas a tentar resolver os vários problemas associados a esta doença. Portanto, eu acho que isso é verdade, acho que os mercados são diferentes, desde logo por causa do tamanho. Depois a regulação tem alguma influência, mas diga-se passagem, nós ainda estamos a tentar perceber qual é que é a influência, porque uma das nossas surpresas é que nós achávamos que precisamente na saúde, por ser altamente regulada, nós não íamos encontrar muita inovação. E acontece que na saúde, apesar de ser muito regulada, não é? E às vezes as pessoas até têm medo de inovar e de contar ao médico porque sabem que estão a fazer coisas que são borderline ilegais ou, na dúvida, não contam. Uhum. Um dos resultados interessantes é que as pessoas omitem. Muitas dessas inovações não são difundidas porque as pessoas não estão sequer disponíveis para falar delas. E têm medo. Quer dizer, uma das coisas que é muito interessante, nós numa fase inicial da nossa investigação, falávamos com doentes, perguntávamos coisas, diga-me lá como é que você fez isto, e as pessoas desconfiavam de nós. E eu lembro-me de ter conversas com pessoas que me telefonavam no dia seguinte a dizer: olha, eu decidi telefonar-lhe porque ontem tivemos esta conversa e eu tenho que reconhecer que lhe menti. Não é? Porque eu estava com medo, não é? Sabe que nos Estados Unidos a questão da saúde é muito sensível e, portanto, eu não quero problemas com o FDA. Exato. E, portanto, pelo simples não, eu decidi não lhe contar toda a verdade. Depois fiquei a pensar melhor no assunto e agora estou-lhe a telefonar para lhe contar a história verdadeira. E, portanto, isto aconteceu-nos, não é? Portanto, há contextos em que nós sabemos que as pessoas estão mais suscetíveis de inovar. Por exemplo, nós agora estamos a fazer um projeto na Noruega onde estamos particularmente interessados em testar uma hipótese, que é: será que as pessoas que vivem isoladas estão mais disponíveis para inovar? Têm um incentivo maior à partida? Isto porquê? Quer dizer, como sabemos, a Noruega é um país gigante, não é? Existem uma quantidade de
pequenas populações, ou às vezes mesmo só indivíduos que vivem sozinhos, e que estão bastante distantes das grandes cidades, das médias cidades até, e em que, portanto, se calhar acabam por resolver uma quantidade de problemas que têm localmente sem pensar em recorrer a outros. Isto é uma hipótese, não sabemos se isto vai funcionar, não é? Sim, faz sentido enquanto hipótese. Sim. Exato. Apesar de tudo, num país como a Noruega, não sabemos bem o que é que vai ser prevalente, porque é um país muito rico, onde tipicamente o Estado é tão poderoso, tão rico, que resolve os problemas de todas as pessoas. Exato. Ainda por cima as coisas funcionam mais ou menos bem. E, portanto, vamos ver precisamente qual é que é... Pois, claro, a dificuldade em estudar isto é que há uma confluência de tantos fatores. Exato. Que destrinçar aquele que estamos a tentar identificar dos outros todos não é fácil. Exato. Aqui é particularmente interessante, nós estamos a fazer isto com, aliás, financiamento norueguês, do Norwegian Research Council, porque eles próprios estão interessados em fomentar a inovação do utilizador nestas pessoas. Porque será muito mais barato se as pessoas conseguirem, dito assim soa mal, não é? Mas se conseguirem resolver os seus próprios problemas, sim, claro. do que se tiver sempre de ser tudo resolvido de forma central. E, portanto, é muito interessante porque o interesse tem vindo de sítios, como há pouco dizia, ricos como a Noruega, ou, enfim, encontramos inovação do utilizador no Burkina Faso. E não podia, se calhar, haver um contraste maior entre um e outro. Entre um e outro. Curiosamente, eu acho que tem havido muito interesse nos países nórdicos, e não só, quer dizer, a Inglaterra, o Reino Unido em geral, é um sítio onde encontramos fabulosas inovações de utilizador. Quer dizer, há pouco, aliás, o primeiro, o Tail Gunnsworth, e depois eu acho que há aqui outra coisa que a gente faz com o nosso projeto que é interessante, que é demonstrar que isto funciona, e ao demonstrarmos que funciona, mostramos aos doentes que eles podem desenvolver soluções altamente inovadoras. O Tail teve em Inglaterra uma visibilidade global ou local, não é? Nos mídia bastante impressionantes. E eu admito que por isso, em Inglaterra, nós temos talvez, não apenas temos mais de 80 soluções, mas temos 80 soluções absolutamente fabulosas. Porque eu acho que há um certo empowerment, claro, que os doentes, ao aparecerem nos mídias, fizeram uns aos outros. Claro, e se ele fez, eu também sou capaz de fazer, não é? Ou eu já fiz e não tinha dito a ninguém. Exatamente, isso também. Precisamente. As pessoas estão a sair do armário, a contar-nos coisas que antes até tinham medo, não é? Porque de repente o Tail é um herói e, portanto, eles também podiam ser, quer dizer, e é bom ajudar outras pessoas, este sentimento de ajudar outras pessoas, e, portanto, encontramos em Inglaterra uma quantidade de exemplos fabulosos. Nos países nórdicos, em geral, um grande interesse neste tipo de projeto, também nos Estados Unidos. Sim. E agora, a inovação em geral, não é? Sim, curiosamente, onde agora, aliás, a nossa próxima língua no site vai ser chinês, porque começa a haver evidência que na própria China, onde as pessoas têm, por razões culturais, pouca propensão para falar dos seus problemas, por outro lado, começamos a encontrar alguma evidência de alguma inovação do utilizador na área da saúde, também na China, que é curioso. Portanto, isso é mais uma hipótese de trabalho. Eu posso ter de experiência própria que os chineses são muito inovadores enquanto utilizadores, quer dizer, nas mais diversas formas, ou seja, tem assim uma espécie de pragmatismo um bocadinho como nós, não é? Que ele desenrasca de construir soluções para resolver as suas próprias necessidades e de caminho inventar uma coisa nova. Portanto, não me custa nada acreditar que isso aconteça. Eu falava, para voltar a um ponto inicial dos setores protegidos, eu estava-me a lembrar, por exemplo, do setor da banca, que é um setor muito, muito regulado e muito protegido, isto é, onde a entrada tradicionalmente... para explicar isto para quem está fora deste mundo, no fundo é um setor onde é muito difícil novas empresas ou novos bancos entrarem. Isto é verdade em quase todo o mundo, sobretudo no mundo ocidental, porque há uma série de requisitos, quer dizer, de legislação que dificulta. E isso leva a que haja pouca tendência para inovar. E essas inovações todas, essa questão da banca móvel, por exemplo, surge exatamente porque não foram os bancos a criar aquilo. Não? Teve que ser uma pessoa a criar aquilo porque os bancos não se queriam meter naquele setor novo e arriscado, e também não tinham muita necessidade disso, não é? Pois, estavam relativamente... Pelo menos é a minha interpretação, não sei se estou certo nisso. Não, eu acho que sim. Dito isto, os bancos, ao princípio, até resistem muito a algumas destas inovações, não é? E depois reconhecem que não há maneira de ficar de fora, e o melhor mesmo é eles próprios começarem a oferecer estes produtos e serviços. É muito interessante porque quando nós fizemos, aliás, o meu primeiro paper nesta área é precisamente tentando perceber a origem
das inovações mais relevantes introduzidas no setor bancário nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos anteriores a 2011, que foi quando o paper foi feito. E começámos a perceber que havia uma quantidade de coisas que, mesmo não parecendo, tinham vindo dos utilizadores. Às vezes, de utilizadores que faziam coisas de formas ilegais. Claro. Nós trabalhámos muito com o Bank of America e percebemos que havia muitas coisas que os bancos hoje oferecem que antes de serem oferecidas pelos bancos eram, no fundo, tentativas que hackers faziam em casa de, por exemplo, gerir a sua conta bancária de forma automática sem estarem sempre a fazer login e logout e login e não sei o quê. Transferências automáticas, por exemplo. Transferências automáticas é um exemplo clássico, sim. Não é? E alguns destes tipos eram tão habilidosos que alguns deles acabaram mesmo por ser recrutados pelos bancos, claro, porque eles eram demasiado perigosos para não estar a trabalhar para os bancos. Portanto, eu acho que isso aconteceu na banca e depois aconteceu muito aparecerem, às vezes, quase alternativas ao banco, não é? Pensemos no crowdfunding. Quem é que podia ter desenvolvido o conceito de crowdfunding? Utilizadores, não é? Se outra vez fizermos a história do crowdfunding até ao princípio, encontramos, curiosamente, no princípio nós não chamávamos sequer crowdfunding, chamava-se funfunding, porque tudo começou quando uma banda inglesa que eram os Marillion. Sim, exatamente. Os Marillion queriam fazer uma tour nos Estados Unidos e na Europa, e a certa altura um senhor que era o teclista da banda, um senhor que se chama Mark Kelly, foi ao blog da banda dizer que infelizmente não temos recursos para fazer a tour nos Estados Unidos, portanto eles são ingleses, só iam ficar na Europa, porque a nossa etiqueta discográfica não nos apoia. E foi interessante porque eles tinham muitos fãs nos Estados Unidos e basicamente os fãs não gostaram desta notícia. E foi a primeira vez que se organizou uma espécie de uma recolha de fundos em que a ideia era vender bilhetes antes da banda vir, e isto foi feito pela primeira vez online. Ou seja, eles fizeram uma plataforma para online vender bilhetes da banda para um concerto que eles nem sabiam se podia acontecer ou não, mas se recolhessem uma quantidade de dinheiro que eles achavam, e na altura foi suficiente, $60 mil. Eles recolheram $60 mil. E já era o suficiente. Era o suficiente para convencer os Marillion a ir. E foi tão interessante que isto tenha acontecido, porque logo a seguir os Marillion chatearam-se com a etiqueta discográfica e pensaram, nós a partir de agora vamos passar a financiar os nossos álbuns a partir dos nossos fãs. E é assim que aparece o funfunding. E depois há o primeiro álbum, que é um álbum que se chama Anarachnofobia, que é já totalmente financiado pelos fãs antes de, basicamente... Antes de ser publicado. E é muito interessante, porque mais do que isso começou todo o movimento de crowdfunding, não é? Hoje, obviamente, o funfunding é só uma pequena parte, a ideia de financiar a música. Hoje existem centenas de plataformas um pouco por todo lado. Temos algumas em Portugal. É interessante como, ao princípio, os bancos... repare que com alguns alunos, nós aqui no nosso MBA, no Lisbon MBA, criámos uma plataforma e quando estes alunos criaram o PPL Crowdfunding Portugal, foi muito interessante que houve uma enorme resistência dos bancos. Na altura, um banco que hoje, aliás, já não tem o mesmo nome, não é? O BES, lembro-me de ter uma resistência inicial, até que rapidamente o próprio BES evoluiu na opinião que tinha do crowdfunding e veio ter com esta empresa. Eu participo nesta empresa, no PPL Crowdfunding, e pediu para estes meus colegas fazerem uma plataforma para o BES, não é? Hoje já não se chama BES, chama-se Novo Banco, mas o crowdfunding do Novo Banco, basicamente, hoje existe. E é essencialmente para fins sociais, mas na realidade é um serviço que é prestado por uma empresa tradicional de crowdfunding. É powered by PPL, quer dizer, toda a gente vai ao site ver esta informação. E portanto, isto para dizer o quê? Eu acho que é normal que muitas vezes os produtores mais estabelecidos, numa fase inicial, resistam e depois percebam o melhor é juntar-me a eles. Claro. Percebo o valor acrescentado que ali está. E portanto, eu acho que isso também acontece bastante na banca. Às vezes, aliás, tarde demais, não é? Eu acho que as valias que eles poderiam tirar se entrassem mais cedo na inovação eram maiores. Obviamente, assim, mitigam o risco, porque quando entram já toda a gente percebeu que aquilo funciona. Exato, já está provado que existe aquele mercado. Exatamente. Uma última coisa que eu queria falar, fazer aqui o zoom out da nossa conversa e voltando àquela comparação, nós temos estado a comparar a inovação no produtor, ou seja, na empresa que produz, versus a inovação do utilizador. Mas há aqui ainda um terceiro elemento, e eu lembrei-me logo
coisa que eu já falei aqui, salvo eu neste podcast, acho eu, na conversa com o Pedro Janela, que é aliás, uma TED Talk muito conhecida em relação a isso, que é do papel do Estado na inovação de ponta. E é de uma economista chamada Mariana Mazzucato, salvo erro, e o ponto dela, que é um ponto muito interessante, e que não é um ponto ideológico daquela questão do Estado versus privado, até é simplesmente mostrar que num grande número de inovações tecnológicas de que nós usufruímos hoje em dia, como a internet, como o telemóvel, por exemplo, o GPS, o Estado teve um papel essencial em fazer o kickstart, a falta de melhor expressão, daquela inovação. E eu lembrei-me logo disso na comparação com estes dois outros pilares, não é? Portanto, acrescentar o Estado ao privado e ainda ao terceiro, que é do particular. E aquilo que me ocorreu é que, de formas completamente diferentes, o Estado e eu estou a chamar particular, o utilizador, no fundo acabam por entrar em mercados onde as empresas não quereriam entrar. O Estado entra em mercados que são tão grandes que precisam de uma injeção de fundos que muitas vezes as empresas não têm, e quase num salto no escuro que as empresas não têm, e os utilizadores entram em mercados de nicho e a customizar determinados produtos para determinadas necessidades. Esta foi a interpretação que eu fiz, não sei se concordas. Sim, concordo. Não há dúvida que os investimentos do Estado à ciência, desde logo o impacto que tem está longe de ser fácil de medir, não é? E, portanto, existem uma quantidade de spillovers que depois têm benefícios muito grandes naquilo que as empresas fazem, não é? Que muitas vezes, de uma forma indireta, ou às vezes mais direta, se apropriam desses resultados e acabam por levar essas soluções para o mercado e beneficiam delas. E lá está, mais uma vez, é quase a mesma história, não é? Quando tentamos perceber quem é que inventou um determinado tipo de produto, quando de repente aparece uma empresa. E se continuássemos a fazer a história dessa tecnologia, porventura encontraríamos um qualquer cientista perdido numa universidade qualquer americana ou europeia, claro, altamente financiado por projetos do Estado, durante muito tempo a desenvolver soluções que pareciam inúteis, não é? Que é uma das coisas que muitas vezes os cientistas têm que ouvir, é que andam a desenvolver soluções que são completamente inúteis. Claro, eles podem dar só o luxo de investigar soluções que podem parecer inúteis, não é? E às vezes durante um longo período de tempo até parece que são. Exato. Até que de repente aparece uma qualquer utilidade, não é? Encontra-se uma utilização para aquela solução. E isso é muito importante, não é? É importante que existisse aquela base de conhecimento. E, portanto, eu sou tentado a pensar que andar a produzir conhecimento nunca é inútil, mesmo que ele não pareça útil no curto prazo, não é? Desde logo, nós não sabemos o que é útil. Sim, esse ponto que estás a fazer é muito importante, na verdade. É muito importante para lá desta conversa, não é? Pois é, eu acho que sim. Acho que não é? No fundo, quase é que são as agendas que a gente deve ter para a ciência. Eu fico sempre um bocado nervoso com essas conversas porque obviamente os recursos são limitados e portanto não podemos andar a meter dinheiro em tudo e mais alguma coisa, mas dito isto, é muito complexo decidir o que é que vai ser o próximo grande problema que nós vamos ter para resolver. Claro. Se há uma coisa que a gente sabe, não é? De viver o dia-a-dia, de ver as notícias, é que às vezes somos surpreendidos com problemas, não é? Quem é que pensava que no verão passado íamos ter o problema que tivemos com os incêndios? Sim, claro. Certamente um problema que não estava suficientemente percebido em Portugal. Quer dizer, certamente é muito mais complexo do que isto, mas isto para dizer que somos surpreendidos e, portanto, andar a fazer agendas é relativamente complexo. E lá está. Se houver conhecimento, sejam as empresas, sejam os utilizadores, os indivíduos, muitas vezes vão depois beneficiar desse conhecimento, se ele estiver minimamente difundido, e podem fazer coisas fabulosas. Sim, e o ponto a fazer é muito importante, porque é óbvio que a ciência não deve ser gerida de uma forma amadora que esqueça os fins, não é? E no fundo passa a ser uma coisa idílica e cor-de-rosa, independentemente quer dizer, e mais ou menos diletante, independentemente da finalidade que tem. Mas também a verdade é que é impossível nós definirmos os fins à partida, porque se condicionarmos a ciência a fins previamente definidos, vamos estar a deixar de fora partes que viriam a ter benefícios que nós desconhecemos atualmente. Não é? Sim. Não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, do exemplo das alterações climáticas. Aqui no outro dia gravei um episódio sobre isso
Mas se os cientistas não tivessem estado a fazer medições de dióxido de carbono na atmosfera para outros fins quaisquer, não tinham descoberto a tempo, provavelmente, se é que descobriram a tempo, um fenómeno que é provavelmente só o mais importante do nosso tempo. Não é? Exatamente. É um exemplo curioso. Não, repara, eu acho que a generalidade das inovações que nós temos no Patient Innovation, em particular as mais impressionantes, aquelas que são mais disruptivas, que assentam em mais conhecimento, assentam em conhecimento que não foi desenvolvido muitas vezes pelos doentes. De uma maneira ou de outra estava disponível o conhecimento ou mesmo já a solução técnica, não é? Ainda agora o Michael, o inglês, que tem uma história complexa, ele é um doente de Crohn, teve um cancro, teve 25 operações, como resultado disto uma parte do intestino foi removido, acabou ileostomizado, o que significa que lhe abriram um buraco na barriga para fluir todos os conteúdos intestinais agora para um saco. Exato. E, portanto, ele agora vive com saco, não é? E percebeu um problema muito básico, que qualquer pessoa que tenha aquele problema, e lamentavelmente há pelo menos 5 milhões de pessoas com sacos daquele tipo, que têm este tipo de problemas, que é o saco não tem um sensor. Naturalmente, não é? Nós temos outros mecanismos para perceber se temos que ir à casa de banho ou não. Claro, eles enchem o saco e quando o saco enche, transborda. E eles frequentemente acordam ou estão em situações sociais e dão por eles próprios cheios de porcaria, como eles dizem de uma maneira, aliás, ainda menos elegante aquela que eu disse que já não foi pouco elegante. E, portanto, ele quis desenvolver um sensor, começou a pensar, este saco devia ter um sensor, uma maneira de me avisar que basicamente o saco está quase a encher. E é aí que ele, um pouco por acaso, em como terá um sensor, ele não desenvolveu um sensor, lá está, ele utilizou o conhecimento que já existia, não é? E depois pensou, o sensor agora já me diz no saco se o saco está cheio ou não, mas eu não quero outra vez andar a olhar para o saco, não é? E portanto ele pensou, deixa-me utilizar o Bluetooth. Obviamente não foi ele que desenvolveu o Bluetooth, não é? Claro. Certamente se formos fazer a história desta tecnologia, há de ter beneficiado de muito investimento completamente invisível, também público, em universidades, etc. E depois, obviamente, também em empresas. E hoje o que ele faz é simplesmente olhar para o telemóvel para perceber se o saco está cheio ou não está cheio. Lá está. O que muitas vezes os utilizadores conseguem perceber muito melhor que as empresas ou que o Estado é as possíveis utilizações, como aliás o nome utilizador sugere. Exato. Mas é muito importante que exista uma base sustentada de conhecimento que lhes permita mais rapidamente chegar a produtos e serviços com potencial. No fundo, exatamente, há uma espécie de feedback benéfico entre Estado, empresas, utilizadores. O conhecimento mais de ponta tem que ser desenvolvido a montante, mas é a customização e a adaptação às necessidades que está depois a jusante com as empresas, mas sobretudo com os utilizadores, que é quem sabe o que é que precisa. Sim. É uma boa história para terminar. Vou-te pedir para sugerir um livro, como tínhamos combinado. Na verdade pode não ser um livro, pode ser outra fonte de conhecimento relacionado ou não com esta conversa ou com a tua atividade. Obrigado. Eu se calhar tomava aqui a liberdade de sugerir vários livros. E nós estivemos aqui em torno de um tema bastante específico, não é? Que é a inovação do utilizador. E portanto, se calhar o primeiro livro que eu gostava de sugerir é o mais recente livro do Eric Van Hippel, que se chama Free Innovation. É um livro que foi publicado pelo MIT Press em 2016. Os outros livros anteriores dele são o Democratizing Innovation e o Sources of Innovation. São livros que ilustram e dão uma base conceptual e também teórica, mas são muito fáceis de ler, estes conceitos que temos estado aqui a discutir. E, portanto, este livro, aliás, também está disponível online e de forma gratuita. Sim, é fácil fazer download. Aliás, de qualquer livro do Eric Van Hippel, porque ele dá sempre essa possibilidade. Este é um livro do Eric. Um outro livro de uma comunidade maior de pessoas que se interessam por estas áreas e que também foi publicado pelo MIT Press, também em 2016, é outro, chama-se Revolutionizing Innovation, Users, Communities and Open Innovation. Foi editado por 2 alunos do Eric Van Hippel, pelo Dietmar Aroff e pelo Karim Lakhani, que é um professor de Harvard. E eu próprio contribuo para este livro e, portanto, aqui sou um bocadinho enviesado nesta recomendação, mas basicamente há muitos colegas meus que contribuem com vários capítulos, com diferentes capítulos, e acho que dá
perspectivas bastante diferentes de pessoas com backgrounds que vão da engenharia à psicologia, de como é que o fenómeno da inovação do utilizador está a revolucionar a inovação. E, portanto, estes são muitos livros relacionados aqui com esta área que tivemos aqui a discutir. Uma outra área que nós estivemos a falar indiretamente foi na área da saúde. E se calhar há um autor que eu gostava de recomendar, e aí pode ser um livro qualquer dele, que são todos absolutamente extraordinários, que é o Atul Gawande. És a segunda pessoa a recomendá-lo. O Pedro Pita Barros recomendou também Ótimo. Também como é que se chama? Ele tem uma quantidade de livros. Estou-me a tentar mais lembrar do nome. Chama-se Being Mortal. É o Being Mortal. Ok. Esse salvo erro, é o livro mais recente dele, mas ele escreveu várias coisas. O Atul é médico, e aliás é mais do que isso, é cirurgião. É também professor na Harvard Medical School e na School of Public Policy. E também é jornalista, ele escreve muito bem, escreve na New Yorker. Exatamente. E interessa-se por vários tipos de problemas, mas um dos problemas que ele tem analisado muito é a questão dos erros médicos, como reduzir os erros, como aumentar a eficiência e a segurança dos atos clínicos. E, por exemplo, um dos livros que ele escreveu, para alguém como eu, de operações, é um livro fascinante, chama-se The Checklist Manifesto, ou seja, no fundo, o que ele diz é uma coisa tão simples, diz uma coisa que também a Organização Mundial de Saúde disse, que é uma das coisas mais importantes no setor da saúde é a checklist. A checklist não é mais do que uma lista de coisas que nós temos que fazer, mas que em dos procedimentos, operações... dos instrumentos que estão a ser usados. Exatamente, mas que muitas vezes nos esquecemos, não é? E os melhores cirurgiões também se esquecem e, quer dizer, caracterizando, basicamente às vezes fica a tesoura dentro do doente, não é? E temos que garantir que não fica lá nada dentro. Portanto, este tipo de verificações, e obviamente este é um exemplo, se calhar menos feliz, mas... Não, mas esse já agora só fazendo aqui o parênteses, é interessante, estás a recomendar esse livro por ser a segunda vez, ou esse autor, e eu até partilhei na página do Facebook do podcast um episódio do podcast do Tyler Cowen, que é um economista americano, justamente com o Atul Gawande, em que eles falam disso, e falam, por exemplo, dessa questão da checklist, e o que ele diz, aliás, eu já tinha apanhado aquilo alguns no livro, ele diz que era muito comum, ou acontecia os cirurgiões esquecerem-se de determinados objetos dentro das pessoas. E aquilo, a percentagem de vezes que isso acontecia era relativamente constante. E ele depois foi investigar e descobriu que o problema não estava na ausência de verificação. Havia verificação do número de objetos, lá está da checklist, e até 2 vezes. Portanto, não era incumprimento por parte das pessoas, era simplesmente erro humano. Ou seja, em cada 1000 operações acontecia uma, ou o número do género. Portanto, o problema era simplesmente um problema de erro potencial associado ao ser humano. E a maneira de resolver aquilo foi automatizar o processo, né? Foi o processo ser conduzido por inteligência artificial, ou seja, ter um computador a contar aquilo, e o computador nunca falhava, ao contrário de nós. E, portanto, deixou de haver 0,1 ou 0,01% de vezes em que aquilo ficavam instrumentos esquecidos para virtualmente nunca acontecer. Que é giro, achei interessante. Isto era só um parênteses em relação à questão da checklist. Há mais algum livro? Não há mais livros. Quer dizer, aliás, o Atul Gawande tem muitos livros e, portanto, acho que se os ouvintes lerem um deles, já certamente depois ler os outros, porque são todos bons. Ok, ótimo. Fica da minha parte a recomendação também de dar uma olhadela no site do Patient Innovation, que... não só para ver o projeto com mais detalhe também do que nós falámos aqui, mas também para ver as várias histórias de que falámos e outras ainda que têm imensa piada, não é? No fundo, ver as inovações, ver exemplos. E esta é uma área interessante nesse aspecto, porque nós estamos a ter esta conversa que é simultaneamente conceptual e prática, porque estamos a falar no fundo, da teoria por trás disto e do modelo de inovação, mas há imensos exemplos práticos relacionados com esta inovação, e o site do Patient Innovation está cheio deles. Eu, aliás, ainda não estou em condições de recomendar esse livro, porque ele ainda não saiu, mas espero que em breve haja um livro com muitas dessas histórias, da autoria da minha colega Helena Canhão, a professora Helena Canhão da Faculdade de Ciências Médicas da Nova, e eu próprio, precisamente onde tentamos ilustrar muitas dessas histórias e contar as histórias, e em princípio será também publicado,
Claro, ok. Eu depois partilho na página do podcast. Pedro, obrigadíssimo. Obrigado, eu. José, eu não posso deixar de agradecer e dizer o enorme prazer que é estar aqui com o antigo aluno, não é? Igualmente. É uma situação um pouco atípica porque realmente a pessoa não pensa que um economista que depois fez um MBA possa ter um podcast tão interessante. Obrigado. E fiquei particularmente intrigado quando tu falaste no Pedro Janela, que também foi meu aluno. E, também? Não há aqui nenhum complô, nenhum círculo fechado, mas é particularmente interessante como é que de repente convidas um antigo professor, não é, para cá vir. Eu, desde logo fico muito lisonjeado, porque eu é que fico honrado quando o antigo professor está disposto a vir cá. Não sei, não é? Às vezes a gente quando dá a última aula pensa, será estes tipos se calhar nunca mais querem ouvir falar de nós na vida. Foi um enorme prazer e espero que isto continue e que tenha muito sucesso, porque estas conversas são particularmente interessantes e acho que o próximo passo para ti tem que ser encontrares alguém para te entrevistar, porque às vezes, e esta conversa foi muito interessante porque tu estás tão bem preparado para ela e eu acho que tu tens muitas histórias para contar e tens que arranjar alguém para te entrevistar. Obrigado. Porque se calhar muito mais do que os teus entrevistados, às vezes o entrevistador tem coisas para dizer. Para conversar, no caso, é mais... eu acho que aquilo que eu gosto disto é sobretudo ser uma conversa. Eu fico contente que... Fabuloso, muito obrigado. Acho que tem corrido bem. Obrigado. Tem gostado do 45 graus? Nesse caso, não deixem de seguir a página do podcast no Facebook e, se utilizarem iOS, de o avaliar no iTunes. Para além disso, não hesitem em enviar questões ou sugestões de convidados, são sempre bem-vindas e é muito bom saber o que vai na cabeça de quem ouve. Uma última nota para relembrar que podem tornar-se apoiantes deste projeto através do Patreon, no site www.patreon.com/45 graus por extenso. Agradeço desde já o contributo dos patronos João Vitor Baltazar, Salvador Cunha, Ana Mateus, Ricardo Santos e Gustavo Pimenta. Até ao próximo episódio.